Quando nós pensamos em controladoria, que ela surgiu aqui no Paraná a partir de janeiro de 2015, né? Eu e o Gava discutimos muito a questão do conceito em si, porque por mais que somos uma empresa privada, mas que trabalhamos com recurso público, o nosso primeiro enfoque de controladoria não é a controladoria pública, não é o órgão ou a unidade que ia fazer auditoria, fiscalização e buscas do gasto do recurso público. Nós queremos uma controladoria com um viés evidentemente privado, que é aquela unidade que gera a informação assertiva, pontual, correta, no momento em que a decisão precisa ser tomada. E esse foi o enfoque inicial. Com o passar aí de quase 5 anos, nós agora já temos uma estrutura um pouco mais consolidada e estamos sim pensando então em algo no sentido que a gente pode agora fazer algo que a controladoria pública faz também, sem interferir evidentemente na auditoria interna, compliance, coisas desse sentido, né? Diante desse fato, então, existia uma unidade de administração e finanças que ela concentrava tudo que se podia pensar em termos de operação, de infraestrutura e de parte financeira do Sebrae. Na época isso foi separado, depois acabou hoje voltando a ser uma coisa só, mas naquela época, em se imaginar como é que nós iríamos conceber essa controladoria, tivemos que partir de algum lugar. E partimos aqui, do mapa estratégico do Sebrae Paraná, né, que é parecido com o que vocês têm lá, aonde a gente foi fazendo várias análises e o grande desafio era onde é que encaixamos a controladoria no Paraná, onde é que essa unidade vai ser colocada. Então, ela ficou toda ali na parte de recursos, ou seja, é a base que vai sustentar toda a missão, valor, visão que a empresa tem, fornecendo recursos. Está um pouco pequeno ali, mas ali é um R2, que fala em rede de fornecedores. Então, ok, a controladoria vai se preocupar com esse R, que é o R2, né, em termos do recurso, com esse R3, que é a questão de infraestrutura. E também nós temos um R5 ali que fala em garantir equilíbrio econômico-financeiro. Então, ok. Dentro do mapa estratégico, essa unidade de controladoria vai ter que estar atrelada a esses R's, a esses recursos. Bom, definido isso, nós partimos do que seria um segundo step, ou um desmembramento do mapa estratégico, que nós chamamos de cadeia de valor, que é esse desenho que foi criado, né, com alguns macros processos, que é o termo que nós estamos usando, para tentar identificar aonde também que nós iremos inserir a controladoria. Então ali tem prover suporte econômico financeiro, então a gente consegue ligar o macro processo da cadeia de valor com um recurso do mapa estratégico. Nós temos um segundo macro processo que é o suporte administrativo e um terceiro que é o gerir fornecedores. Bom, a partir disso eu tenho 3 elementos no mapa estratégico, 3 elementos de cadeia de valor. Agora eu estou, vamos dizer assim, com as premissas básicas ou com o entendimento básico aonde que eu posso criar essa unidade que vai me dar a obtenção e a realização desses elementos que são importantes aí. A partir desse fato, nós temos que posicionar então essa unidade dentro da estrutura. Então aqui nós temos o superintendente, o diretor administrativo e de operações. Evidentemente a controladoria está atrelada à administração e finanças, ao nosso diretor, que é o Gava. E aqui, bem claro, controladoria e finanças, porque são duas colunas, né, bem definidas, aonde a gente acaba colocando abaixo da controladoria 11 núcleos e abaixo de finanças mais 3 núcleos. Então, quando se fala em unidade de controladoria e finanças, nós temos 14 núcleos estruturados em 2 grandes pilares. E nós colocamos controladoria no nome da unidade
para que todo momento, todo mundo lembre e pense e não se esqueça que isso é uma controladoria. Porque até então, alguns núcleos, como por exemplo, contabilidade, que é contabilidade societária, sempre existiu. Mas o que a contabilidade tinha como entrega? Era mandar o balancete para o nacional, entregar a declaração do imposto de renda e arquivar os livros e esperar que alguma auditoria, alguém viesse aqui. Isso continua. Só que com a visão de controladoria, isso tem que ir muito além de gerar informações importantes para que eu possa tomar decisão a partir dos números que são riquíssimos que estão lá, né? E que até então não se fazia. A gente costuma dizer que o núcleo de contas a pagar pagava conta. Isso mas isso é óbvio. Sim, só que agora, além de pagar contas, eles geram informações. Que tipo de informações? Ora, quais são os meus maiores 10, 20, 30 fornecedores que eu já paguei nesse ano em termos de valores? Porque eu posso observar, considerando que eu sou uma empresa prestadora de serviço, eu não posso ter nos meus top 10 dos meus fornecedores ninguém diferente de Sebrae Prev, Unimed, que são salário, encargos e benefícios que é o maior custo que eu tenho. Eu não posso, por exemplo, ter um credenciado nos meus maiores 10 fornecedores com valores. Isso é sinal para alguma coisa. Não está de acordo. Eu preciso saber quais são os fornecedores que me geram maior trabalho no sentido de me dar, por exemplo, número de nota fiscal, quantidade de nota. Para que junto com ele eu sente e falo, olha, você me mandar 1000 notas por mês, é trabalho para você e trabalho para mim. Não existe uma maneira mais inteligente de você me mandar pelo menos 10. Né? Então, vai além do que se tinha pensado inicialmente o que se pensa. Então, os núcleos da controladoria é a contabilidade societária. Nós temos um núcleo fiscal, por mais que não tenhamos impostos que sejam cobrados sobre o superávit que nós geramos, ou sobre as nossas operações mercantis, mas a gente tem obrigações acessórias, então tem uma área fiscal. Nós temos um núcleo de orçamento, porque somos uma empresa que trabalhamos com orçamento, né? Vocês sabem isso perfeitamente. Temos um núcleo de convênios, porque fazemos convênios tanto para repassar recursos como para receber. Temos um núcleo de custos, que isso praticamente poucos Sebrais têm, e muitos Sebrais. Olha, e ontem, na reunião, a Vânia veio te apresentar. A gente está falando dos canais. E uma coisa que o Guto falou, pô, tem que ter o custo por canal. Isso. A gente vai chegar com a informação. Isso. Que no meu entender, que deve apurar a controladoria. Então nós temos a contabilidade de custo, o Acre, o Sebrae Acre é um grande admirador dessa parte, vamos dizer assim, eles vêm aqui eventualmente para evoluir a contabilidade de custos lá, né? Nós temos um núcleo novo que foi inserido esse ano, que é o núcleo de Analytics. Então, né, que é o núcleo que faz toda essa compilação, porque não adianta também eu gerar informações, a partir do momento eu não gerava, agora eu gero muita informação, mas quem cruza essas informações, quem que analisa, né? Então nós temos a figura do analista de dados, vamos dizer assim, né? Compras e licitações está dentro desse núcleo também, dentro da unidade de controladoria, dentro dessa coluna. Nós temos o núcleo de facilities, que é o responsável por toda a infraestrutura. Nós temos um núcleo de logística, um núcleo de gestão de contratos, que esse núcleo é novo, e aqui está fazendo alguns trabalhos muito, muito importantes, que a gente vai falar um pouquinho mais. E esse 11º núcleo dentro da controladoria, que é de obras, ele é um núcleo temporário. Nós vamos fazer uma grande obra, então nós criamos um núcleo, e a partir do término da obra, esse núcleo se encerra. Né? E dentro de finanças, a finanças, evidentemente, né? A essência do departamento financeiro, que é contas a pagar ou a receber, e a questão da tesouraria. Né? Na tesouraria, assim, mas o que a tesouraria faz aqui no Sebrae, a não ser aplicar os recursos, porque nós somos uma empresa que geramos um excedente de caixa muito grande, sempre foi assim, e vamos torcer para que seja sempre assim. Nós criamos indicadores aqui que, sendo muito bem visto, que é o que nós chamamos de fôlego financeiro. Nós fazemos uma simulação, se o Sebrae Nacional ou o governo falar a partir de amanhã não tem CSO nem um centavo, com a nossa estrutura instalada hoje, nós sabemos, dado no último mês, que nós conseguimos sobreviver com essa estrutura, exatamente sem demitir ninguém, sem fechar nada, exatamente como está hoje,
Nós conseguimos, pode falar. 12 meses. 12 meses. A gente chama isso de teste de estresse. Esse é um indicador, tem vários aqui, até eu acho importante você, estou mais preocupado com o nosso tempo e com a profundidade que talvez a gente possa ir. Importante você dar uma acelerada nessa parte inicial e avançar justamente no que a gente entrega enquanto controladoria, eu acho que isso é importante. E essa parte de indicadores, que está vinculada à parte de analytics, é um deles. Então a gente tem aqui até, para vocês terem uma ideia, o gráfico do POM. Na estrutura do POM, a gente conseguiria saber até qual seria, embora não seja uma análise que a gente utilize, mas qual seria o lucro por ação se o Sebrae fosse uma empresa privada. Mas é por quê? Porque a gente faz todo um esforço para se comparar à iniciativa privada, no sentido, eu acho que isso é importante, ter essa filosofia. Então, quando a gente fala assim, qual que é o nosso fôlego financeiro? O nosso fôlego financeiro está 12 meses. Até o mês de maio era 11 meses. Nesse mês aqui passou a ser 12 meses. Então, quer dizer, é um dos indicadores que a gente controla. Então, e evidentemente que se isso acontecer, a gente torce para que não vou ficar 12 meses com essa estrutura. No primeiro mês eu já tomo ações de dispensa, de encerramento de filial, depois tal, jogo esse valor para esse tempo para 2 anos, 24 meses. São informações para decisão. Para tomar a decisão. Tomada de decisão. Isso aí. Bom, ok, então acelerando um pouquinho, a partir disso nós criamos uma missão para o CF, então não é o caso da gente, nós temos uma missão, o que mais importante dela é entender que a gente fala em tomada de decisão, mas a gente fala em possibilitar a maximização de resultado e melhor aplicação do controle financeiro. Então, por mais que a gente tenha o cuidado de não querer gerar um superávit gigantesco para dar a impressão que nós não estamos aplicando recursos, nós veladamente perseguimos esse superávit, e o excesso financeiro para que a gente possa ter força e essa condição de subsistência. Nós temos uma visão, então a nossa unidade tem como visão ser reconhecida como referência de qualidade no auxílio da gestão. Então a gente brinca aqui que é a última porta. Precisou de qualquer informação, a controladoria te dá. Bate lá e as pessoas, a equipe sabe, os profissionais sabem que o profissional ou o colega, quando chegou lá, ele tem que ter uma solução. Nem que seja não, os motivos por não, mas ali a última porta que ele tem que ter. Temos os valores que são iguais ao que você vai parar. Bom, definindo isso, nós ligamos. Então esse é um papel importante. Veja, eu parti lá do mapa estratégico, parti dos mapas processos e da divisão em núcleos. E agora eu junto tudo isso. Então eu venho ali e digo assim, a contabilidade ela está atrelada no mapa estratégico no R5, para garantir o equilíbrio econômico financeiro. Ela está no mapa processo prover suporte econômico financeiro. E eu tenho dentro da unidade um multiplicador que é a Vilmara. Então a Vilmara, ela senta com as pessoas do núcleo de contabilidade e juntos eles vão discutir vários aspectos sobre aquele núcleo, sobre aquelas atividades, a equipe junto, para que no final isso seja criado por eles alguns indicadores, e que todos os meses, todo final de mês, esses indicadores fazem parte do fechamento. Por que nós fazemos isso? Porque eu faço com que a equipe participe do processo, eu passo a eles uma sensação que é real de pertencimento e eles entendem os mapa, processo, cadeia de valor e mapa estratégico. Entende a estratégia da conta. Eu pego da empresa, eu pego, por exemplo, uma pessoa que é o contas a receber e ele não é simplesmente uma pessoa, eu trabalho no contas a receber. Se você chamar ele aqui, mostrar o mapa estratégico, ele mostra para você onde é que a função dele está colocada e qual o indicador que ele mostra para mim todo mês que ele está fazendo um bom desempenho. São quantas pessoas aqui? 20 profissionais. Ok? Então, essa ligada é fundamental. Aqui está todo o segredo que funciona. Por causa desse trabalho aqui, nós evoluímos um monte na última avaliação do modelo de excelência em gestão, que conectou desde a entrega da equipe, quer dizer, o modelo de excelência em gestão, ele ficou bem claro e bem definido com indicadores. Algo que ele não tinha antes tão certo. Então foi onde ele teve um grande avanço nessa última avaliação. E não fica na cabeça do diretor ou do gerente, é ele que toca isso. Bom, aqui eu não vou evoluir tudo isso, vai ser rápido também, mas para vocês entenderem o que um multiplicador faz. Então veja que aqui se repete os núcleos, e aqui tem núcleos de suporte. Então, por exemplo, eu não posso imaginar que eu vou tomar controladoria sem ter envolvimento com o sistema de informação gerencial, isso é importante.
o caminhar e a evolução do departamento passa pela evolução tecnológica, do sistema de software de integração, de geração de informação. Eu tenho que ter envolvimento com planejamento, porque não adianta o GE planejar e eu não estar envolvido, eu tenho que estar envolvido com a auditoria interna, porque tem toda uma gestão de risco, de compliance, de proteção de lei, de fraude, de corrupção e assim vai. Bom, só para vocês entenderem, eu vou pegar só um exemplo. Contabilidade. Então, o núcleo de contabilidade senta e define um conceito. O que o núcleo de contabilidade tem que fazer? É o núcleo que é destinado ao cumprimento de normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Bom, esse é o conceito. Esse não serve para isso. Quais são os fundamentos? Os nossos fundamentos são as demonstrações contábeis e são as auditorias. Quais são as partes interessadas vinculadas a isso? O Sebrae Nacional, o Conselho Fiscal, e aí eles vão. A diretoria, a auditoria interna, a auditoria externa, o órgão de controle e o governo, a Secretaria da Receita Federal. Veja, é a equipe que está definindo isso. Então, eles estão, de certa forma, entendendo que qualquer chamado de receita, de CGU, é responsabilidade, eles têm que atender. Quais são as ações? Elaborar demonstrações contábeis e notas explicativas, atendimento da auditoria interna e externa, atender a dados do conteúdo fiscal, reporte para o Sebrae Nacional, dados para o caderno de informação digital, atender auditorias... O caderno você vai mostrar depois? Vou mostrar. Bom, aí vem a questão. Quais são os resultados desse núcleo? O que vocês têm que entregar? Nós temos que aprovar sem ressalva as contas do Sebrae Paraná. Esse é o grande resultado desse núcleo. Eu tenho que publicar as demonstrações contábeis no nosso aplicativo no portal da transparência. Isso aqui eu não posso. Eu tenho que atender os prazos do Sebrae Nacional, auditorias. Eu tenho que garantir a integração e confiabilidade dos dados que eu mando do Sebrae Nacional. Veja, a responsabilidade é minha aqui. Eu não deixo para vocês lá me dizer que está errado. Eu me preocupo aqui em mandar o negócio certo. Aí nós temos que ter um desafio específico. Qual é o grande desafio desse núcleo? Tem que registrar as operações, elaborar a demonstração, atender o conselho fiscal. E todo mundo que assim precisar. Veja, nós estamos falando disso para um núcleo. Nós temos isso repetido para 15. Depois, quais são os aspectos relevantes? Eu tenho que fechar até o dia 10. Plano de contas tem que ser o mesmo do sistema, então não posso ficar criando conta. Eu tenho que ter base de informação contábil como informação gerencial. Então aqui é uma grande contribuição do professor Domingos, né? Que a nossa contabilidade não atrasa nunca, porque a gente colocou a contabilidade na frente da informação gerencial. Se fosse ao contrário, a gente ia driblar a contabilidade, nós ia estar hoje, em 2015, fazendo contabilidade de 2012. Né? Auditoria independente e auditoria de risco. Qual é a equipe? Tem duas pessoas na equipe, a Denise e a própria Vilmar. Né? Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? Principais atividades, e aí vai. Fechamento contábil, informação, quem que é o responsável de cada um. Aqui, nós ligamos de novo com o mapa estratégico. Está no R5 do mapa estratégico, é o mapa processo de suporte, tem o processo de nível 2, tem um objetivo, tem um produto, e aqui é o mais importante, a partir do produto eu tenho indicadores. Então, todo mês esse núcleo tem que demonstração contábil e nota explicativa. Qual é a evidência? Publicou no portal da transparência? É um indicador sim ou não. E é um indicador que a gente definiu como operacional. Então, a cada fechamento, nós temos 62 indicadores para todos os núcleos. Esse indicador vai para o caderno do diretor, vem para mim e a gente sabe se de acordo com as bandas ele está verde, amarelo ou vermelho. E a gente espera sempre vermelho. Então, por exemplo, se chegar um indicador de publicação de notas explicativas no portal como não, a gente já toma uma ação, porque tem necessidade de melhorar isso. Outro indicador que a gente monitora na contabilidade: liquidez corrente, endividamento total, índice de liquidez geral, imobilização do patrimônio, retorno sobre o patrimônio líquido, ressalvas na auditoria, e aqui a gente vai dizendo se ele é operacional ou não. Nós colocamos aqui se tem alguma norma interna, algum procedimento ligado a essas atividades, e ação preventiva ou corretiva e algum indicador de gestão. Veja, isso é feito pela equipe, pelo núcleo, junto com o multiplicador. Evidentemente que depois eu faço um fechamento disso, junto com o GABA. A partir daí eu tenho a equipe envolvida no processo, entendendo as atividades que ela faz dentro da estratégia da empresa, atrelado a indicadores. Eu tenho pertencimento, eu tenho entrega e eu tenho satisfação. Os caras esquecem do salário, porque eles entendem que o mais importante é que eu faço parte e eu estou bem posicionado. E aí eu consigo ter as equipes de alta performance. Né? Esse processo ele é revisado todo ano
Isso aí, né? O indicador que é importante esse ano, ano que vem pode não ser. Só notem que falou equipe de alta performance, só para vocês verem que o discurso lá que a gente teve na apresentação do GP, ele permeia. Permeia todas as É importante ir notando essas coisas. Faz Aí- toda a diferença. Aqui é um resumo, que eu não vou explicar para vocês, só para vocês entenderem, é um resumo de todos os indicadores. Ó. Então ali já tem indicador do orçamento, indicador, e aí vai, indicador do Analytics, né? Então, ó, cumprimento de prazos, de BI, tem compras de licitação, ó, quanto que eu compro de micro e pequena empresa, de MEI. Então aqui nós estamos falando da gestão da unidade por 65 indicadores distribuídos em 15 núcleos. E aqui, o mais importante é que no resumo do núcleo eu tenho a pessoa responsável pelo indicador. informação. Então ela sabe que é aquele indicador. E aqui, claro, vai estar gravando isso, mas copiando o professor Domingos, que ele disse que o nosso explicativo é um cala-boca conselheiro. Esse nosso quadro é cala-boca gerente, né? O meu indicador está verde, está dentro dos parâmetros definidos para esse ano, então não há o que se falar nesse sentido. A gente faz dessa forma. Bom, a partir de tudo isso, todo ano, então, ele é revisado. A primeira atividade do ano da UCF é pegar os multiplicadores e prender as equipes, os núcleos e distribuir e rediscutir. Nós chamamos de plano estratégico, né? E o que as melhorias que a gente tem que fazer, que a gente recebe de vários planos de ação da diretoria interna, diretoria externa, CGU, o próprio compliance, a própria FNQ que faz a avaliação, a gente joga nessa outra planilhinha que são as metas para a equipe, porque daí o que a gente faz? A gente distribui o que tem que ser feito como sugestão de melhoria para a equipe, como são os OKRs que a gente fala. E aí eu tenho certeza de que isso que foi solicitado como melhora vai ser feito. E aí é uma evolução constante, naturalmente, sem ordem, sem imposição, né? As pessoas fazem um processo de envolvimento e de entendimento. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que se espera de mim, eu sei por que eu estou fazendo isso. Por isso que eu fiquei de férias uma semana, estou voltando hoje e ninguém me ligou, né? Me escreveram umas 2, 3 vezes. Por quê? Porque é isso. Pra saber se você estava bem, né? Você tinha feito a barba, eu estava barbudo, eles estavam preocupados com a reunião de hoje. E aí também tem as metas de PPR, porque daí a diretoria coloca as metas de PPR, que a gente liga tudo. Então aqui tudo está ligado, né? Não fica nada sem nenhum ponto, sem LOL, sem tatá. Então vocês vão ver que nós vamos falar do Sebrae Pay, nós vamos falar do programa de nacionalização, nós vamos falar de uma nova visão gerencial quando os colegas forem fazer as apresentações dele, né? E é assim que funciona. Então agora eu volto aqui para a minha apresentação. A partir disso, eu volto para essa estrutura, só que agora, atendendo, o Gal pediu para ser mais rápido, desculpa, eu tentei, mas acabei não sendo. Eu vou colocar alguns núcleos de algo que foram feitos com bom resultado e que tem desafios de coisas importantes e que mudaram a forma como a gente está administrando o Sebrae Paraná. Então, por exemplo, eu não vou falar nada da contabilidade, não vou falar nada do fiscal, nada do orçamento, eu vou direto para a contabilidade de custos. E aí, à medida que eu for falando, os colegas vão falar dos projetos deles e aí sim nós vamos entrar no que você pretende. Então, Lá, até para a gente saber, no modelo que a gente imagina que o Sebrae lá na frente, ele vai ter que ser autossustentável. Na parte da tarde, só para um parênteses só falo, na parte da tarde a Joana vai apresentar na UGIP. Guarda essa pergunta da precificação lá do produto e serviço e pergunta para ela que ela vai te abrir como é que a gente faz aqui. Tá. Só para lembrar. Então, nesse caso de, por exemplo, execução orçamentária, que hoje isso é feito um pouco, é feito na UBOC, mas é mais apertar botão. Com a formalização de um acordo de resultados, isso muda, o orçamento vai ter que ser gerido, né? Então, o Sebrae Nacional vai ter que cuidar dos orçamentos dos Sebrae estaduais. Principalmente a não utilização. Exatamente. Redirecionamento. Isso. isso é muito nosso isso. Não, que bom! Eu estava falando ontem para o Eduardo. Quer dizer, e aqui, o Emerson sabe disso, a equipe também sabe, que a gente fala, questão de projetos no CSN. Não, mas tem que executar. Não tem que executar. Executa até atingir os resultados. O projeto atingiu os seus objetivos, ok. E o excedente CSN pode ser utilizado num outro projeto, vira um crédito, esses mecanismos que a gente precisa criar. Então, isso. Está aí dentro. É legal. Tá. Então,
Controladoria, Isso. estrito senso da palavra. São essas. Então enfoca, Emerson, nessa parte, nesse escopo. Vamos enfocar nesse escopo aí. O restante você faz os comentários, né? E depois a gente vai para as obras direto. Beleza? Tá? Só para entender a necessidade. Tá bom, sem dúvida. Alguma outra coisa? Oi? Não? Vamos aqui. Bom, com relação a custos, né, que tem a ver. Nós tínhamos até então, um tempo atrás, nós tínhamos o resultado do Sebrae Paraná. Ponto. E só isso. Hoje nós temos um custo por unidade, que nós chamamos, mas é por todas as unidades. Então, hoje, quando eu tenho uma demonstração de resultado do Sebrae Paraná, eu tenho ela aberta em 32 unidades. Então, eu sei quanto cada filial, efetivamente, Cada centro me gera de resultado, mas eu sei também aqui dentro quanto que as unidades geram. Então, eu tenho uma demonstração de resultado da controladoria. Isso nos interessa. Como eu tenho da UGP que estava aqui, como eu tenho da Direx. E como é que nós fizemos isso? Um trabalho enorme de alocação de notas e de despesa de notas nas unidades corretas, minimizar o número de rateios, porque toda vez que eu preciso fazer uma divisão eu crio questionamentos, né? Então a gente tentou isso, isso mudou já desde a contabilização da folha. Então hoje no próprio cadastro do funcionário eu já determino qual é a unidade dele para que a folha de pagamento ao ser integrada já leve salário, encargos, tudo certo. Então tem todo esse trabalho por trás que hoje nos permite ter informações riquíssimas do ponto de vista de ter duas unidades que têm o mesmo tamanho, a mesma estrutura, o mesmo faturamento, só que uma tem uma folha muito maior que a outra. Então quais são as razões disso? Você tem o contraponto, você apurou o custo da unidade. Você tem a receita dela? Demonstração de resultado. A receita dela está baseada na precificação de produto? Sim, se eu tenho. Porque assim, a principal, temos dois aspectos de receita. O nosso principal é CSO. Então, a CSO tem que criar um critério de rateio. Não, CSO é execução orçamentária. CSI está tranquilo. Quando a minha receita própria, sim, realizo no cara que vende. Ele vendeu, qual é o seu projeto? É esse. Esse é o meu centro de custo. Toma, é esse. Custo, hora, homem e tudo isso nessa operação. Você faz o quê? Cronoanálise? Não. Como é que você faz então o custo hora homem? Você divide só pelo salário? Sim, não, é porque assim, eu não estou fazendo. É que eu ia chegar aqui no desafio, agora entendi a pergunta de vocês. Olha lá o desafio. Custo por produto. No custeio por produto, quando eu for fazer a demonstração de resultado por linhas de produto, isso que o Gal falou, linhas estratégicas, ou qual é o produto, aí sim, aí eu vou ter que ter custo hora homem, eu vou ter que, isso ainda não Aí tem, não hoje tem. não tem. Não, hoje eu tenho por unidades, entendeu? Quando você fala de custo, no Nacional nós tivemos uma dificuldade muito grande de implementar a questão de apuração dos custos. E um deles era justamente isso, quando o meu colaborador utiliza do tempo dele Sim, por projetos. sim, isso. Então esse é o desafio, ó. Nós vamos Aí fazer. já vai perceber isso, aí esse conceito é que eu discordo. A gente não vai usar lá. Porque a gente leva em consideração a margem de contribuição do produto. A margem de contribuição do produto você não leva em consideração o custo fixo. O custo fixo está lá. Isso. Então eu não vou levar em consideração o custo do funcionário. Esse está no meu custo fixo, está na minha despesa. Então a margem de contribuição do produto é que vai me dizer se esse produto é viável ou não. Com certeza. Então é um conceito na diferente. parte da tarde. Isso é função de controladoria. Sim, mas você vai ver quando eu for te mostrar que a DE, nós não usamos o conceito da DE contábil, nós usamos a DE variável. E lá eu faço essa separação. Receita, O que é fixo, custo, o que é custo variável, margem de contribuição, custo fixo, eu tenho limite do Sebrae, eu tenho tudo isso que você pode fazer. Eu tenho mais semi ainda, nesse momento, custo por departamento. Quando eu for chegar, por isso que eu coloquei no desafio, que é o próximo step, que é o produto, porque hoje eu tenho uma dificuldade. Por exemplo, qual é o produto? Quais são os produtos? Né? E inevitavelmente eu vou partir com um custo industrial. Aí eu vou precisar ter apontamento de horas, eu vou ter que ter um critério de rateio. Mas, de novo, como ele falou, qual é a linha que a gente vai seguir? Porque a partir do momento em que eu defina, por exemplo, se eu vou só ter a margem de contribuição, que já é
suficiente para que eu possa, por exemplo, definir qual é o meu mix ideal de produto. Né? Porque às vezes eu estou vendendo um produto que não tem margem. Né? Então, tem margem, eu estou esquecendo. Então isso é fundamental, eu tenho que ter a margem para definir qual é o meu melhor mix de produção. Como é que eu vou tratar essa mão de obra? Né? Porque, por mais eu vou tratar toda ela como fixa. Sim, então, não precisa ter um Porque ela é fixa. Aí no conceito, sim, então eu não preciso ter um apontamento, Mas entendeu? quanto melhor a margem de contribuição do produto, mais custo fixo eu posso estar colocando nela. Aí que eu vou equilibrar os custos. Para que ele seja diluído pelo alavancar da Agora, maximização eu tenho um determinado produto e serviço que me dá uma margem de contribuição negativa. Mas quando eu estou falando de Sebrae, qual é o impacto social desse? Então, aí eu tenho o tal do custo intangível, que eu vou ter que dar um jeito de especificar aqui. Né? A estrutura vai ter que carregar isso em função, de repente, do atendimento de um determinado. Quando a gente fala do MEI, por exemplo. De um acordo, de um indicador de acordo de resultado. Então, esse é o grande desafio da nossa controladoria. Mas isso daí é claro para você, né? Pra Hoje mim, não é, claro. hoje você tem dúvida se aquilo é Não, social. Eu particularmente não tenho dúvida, mas a estrutura do Sebrae eu acho que tem muita dúvida em relação a isso. Então nós estamos começando. Vocês têm ideia, mais ou menos, quanto custa um líder? Um projeto líder? O projeto líder? É. O projeto líder, particularmente, não estou comunicado. Aqui no Paraná tem, né? Tem. Para formar um líder. R$500 mil. Um líder. Se for pensar no retorno. O retorno é mais difícil de ser mensurado, ao longo do tempo. Isso. Mas assim, é importante ter essa informação. Claro. Assim, você vai falar assim, 500 mil é caro ou é barato? Não sei. Depende. O impacto do que você que está vai, e o impacto que... Né? Mas é importante você ter, porque você fala assim, porque o projeto tal é o melhor projeto do mundo, é a referência que você vai. Quanto custa? Não tenho a menor ideia. Né? Mas o Sebrae não se preocupa com dinheiro. Não é isso? Não se preocupa com dinheiro. Então assim, isso. Nós vamos mudar para isso, é pauta da controladoria. A UPA vai estar em todos os projetos. Ótimo. E assim, não tá cumprindo, chicote. É isso aí. Né? Para corrigir o rumo. Correto? Nesse sentido aí. Então, se você já tivesse alguns, por isso que eu perguntei se você tinha feito coroanálise. Não, ainda, coisa, porque é um desafio, né? que aí a gente já poderia. Porque na verdade, nós nós fatiamos a nossa probabilidade de custo em 3. A primeira etapa era por projeto. Então, de certa forma, tem através do seguinte. A segunda etapa era adaptar tudo para eu ter por filial, por unidade. Que a gente tem já há mais de 1 ano, 2 anos praticamente. E a terceira etapa, que é o que vai concluir, que é por isso que eu coloquei como desafio, que é o custo por produto. Que esse é essa questão da grande dificuldade que a gente tem mesmo. O que vender, quanto cobrar. Isso para mim também. Justamente por causa disso. Não quero trabalhar, eu não quero contaminar o produto com custo fixo. Entendeu? Eu quero ver a margem de contribuição do produto. Na parte da tarde, vocês vão pedir isso daí, a Joana vai mostrar exatamente isso. Ela já tem lá esse cálculo. Porque o hora-homem é muito fácil, só que ele contamina. Sim, com certeza. Então, por isso que é um desafio. Então, estamos evoluindo. Depois a gente vai mostrar a DRE, o caderno, vocês vão ver como é. Então, aqui tem um caminho a seguir. Por isso que está ali como desafio. Bom, quando a gente for para Analytics, né, que é a importante geração aqui da informação. Então, aqui quais são os resultados? A gente tem os indicadores 6E, que foi apresentado ontem na reunião. Apresentei isso aqui, eu apresentei muito rapidamente, falei que o conceito que a gente ia explorar um pouquinho mais. Então, não sei se tem o caderno de gestão estadual, que vai ser uma informação, e tem o caderno de gestão das regionais, né? Então, a gente está com as 3 apresentações prontas, até aí fica a critério de vocês, mostra todos, vocês que sabem. Assim, gestão, acho que a gente podia passar. Os indicadores, eu acho que a gente podia... Caderno de gestão, só para explicar rapidamente qual é o conceito. Eu recebo todo mês um trabalho que é feito por toda a equipe em torno de 200 páginas. E eu tenho a visão desde passivo trabalhista no Sebrae até
se eu quiser saber quantas árvores nós deveríamos ter plantado para neutralizar o gás carbônico que a gente gerou do Sebrae. Ou estadual. Estadual. Ou regional, ou não? Eu tenho estadual e no regional a gente tem as informações descentralizadas para o gerente tomar a decisão. Ao invés de ele entrar em 60 mil BIs, entra num BI, entra igual em outro, entre outro, a gente preparou um relatório, só que tem análise qualitativa da equipe também. Então, por exemplo, eu tenho um sumário executivo dessas 200 e poucas páginas que eu sei por mês, que é em torno de 19 páginas. Nessas 19 páginas, nesse sumário executivo, eu tenho a radiografia do Sebrae Paraná, que vai desde o aspecto financeiro, orçamentário, passando pela área jurídica, de qualidade dos produtos, gestão de pessoas, quer dizer, é um trabalho que valeria a pena só vocês darem uma... A controladoria vai assumir essa... Porque essa é uma função também interessante. Essa função de relatório de gestão. Vamos lá. A gente precisa saber qual é a contribuição, por exemplo, do Paraná no atingimento do acordo de resultado. Isso. Então, a gente só vai ter essa informação se tiver as informações completas. Perfeito. Então, você vai saber aqui no Paraná qual que é a tua responsabilidade no atingimento desse indicador, assim como o Rio Grande do Sul. Assim. E quem vai dar esse tom é a controladoria. Eu acho que vale a pena, né? Quando a gente fala só o nome assim como você deve saber qual é a contribuição das regionais no resultado do seu número. Perfeito. Entendeu? Emerson, vai primeiro no regional e depois você volta no estadual. Só para eles darem uma olhada no gerente bem rápido, né? Que ele recebe e depois a gente volta no estadual. Vou passar o Edson, então, ali, que manda esse aqui. E lá, como a controladoria tem uma pegada de estratégia, a gente está colocando ela, está propondo colocar na presidência. Legal. Acho ótimo. Porque ela permeia as duas áreas. Se você está numa diretoria, como é que a DAF, por exemplo, vai dizer para a DITEC o que ela tem que fazer para cumprir? Exatamente. Então, para evitar esse conflito, a gente coloca na... Legal, isso é a presidência. Ótimo. Ó, só antes do Edson iniciar, só a brincadeira dos 6Es. Quando a gente começou a saber, agora eu posso fazer aqui, eu ia fazer essa brincadeira lá no conselho, fazer aqui mais um pitch que meter. Mas eu apresentei para as equipes semana passada, fiz essa brincadeira. Mas eu falei, quando a gente implantou os 6Es, que não é essa implementação, o Emerson e o Edson olharam, ficaram meio receosos. Aí eu falei assim, gente, os 6Es tem que sair. Se os 6Es não sair, pelo menos 2 eu sei que saem. Eles entenderam, o nível de persuasão foi fantástico. Isso aí, então, eles que estão no trabalho devem ser. O Edson, né, que é Wojcik, é um sobrenome polonês, né, ele trabalha junto na equipe do Emerson e é o cara nosso aqui, ele é o nosso analista de dados. Exatamente, é o Edson. Consolida tudo, prepara essa informação. Vamos lá, rapidinho. Então, esse aqui é o nosso relatório mensal das regionais. Na verdade, ele nasceu em 2016 uma outra versão, uma versão em Word, que é o mesmo formato que a gente tem um caderno estadual. E o que acontece? A ideia é que a gente tivesse uma apresentação em que o gerente regional tivesse a possibilidade de, a qualquer momento, poder apresentar para a sua equipe. Tipo, o que nós vamos fazer aqui? Então, é uma coisa simples. Isso aqui a gente já vai aprimorar. Eu vou apresentar para vocês rapidinho uma outra versão disso aqui, que a gente já vai mudar para agosto. Mas em linhas gerais, só para você entender como é que é a forma atual, antes de colocar a nova. Como a própria tela está dizendo, em 60 segundos, o gerente regional ter uma ideia de como está a regional dele. Então, em termos de execução orçamentária, de inadimplência, de atendimentos, de metodologia de análise de projetos, os processos críticos, que é uma questão que a controladoria faz aqui em especial, a parte de resultado contábil, que é o que o Emerson estava comentando, reclamações e críticas da auditoria, a parte de atendimento a cliente, como é que está, as vendas por modalidade, meta física e tal. Bom, se ele não estiver satisfeito,
através de um hiperlink, ele vai navegando por essa apresentação aqui, né? Então, em linhas bem gerais, assim, explicando... Ele está em que plataforma? Esse é o PowerPoint. Isso é um PowerPoint. Ah, tá. Daí vocês vão falar, mas por que vocês não fizeram BI e nada assim ainda? Ele vai mostrar talvez Sim, vai mostrar. Tá na mão. Mas nós colocamos assim, aqui o enfoque é no usuário. Quem que é o usuário? É o gerente. O gerente, primeiro, não tem tempo para ir em todos esses 1.500 BIs. Então a gente organizou já no formato de PowerPoint, que é para ele reunir a equipe. Ele não tem desculpa de, eu tenho que organizar, eu tenho que copiar, colar. Não, filho. Está pronto o seu PowerPoint. É apresentar para a equipe e pauta as decisões. Então, foi essa a ideia. Por isso que ele está de uma forma bem simples, bem objetiva. Tem questões de design que a gente poderia melhorar 1.500%, mas a gente vai na linha do MVP. Importante o gerente ter informação e tomar decisão do que, entendeu? A gente ficar se prendendo a vamos esperar o sistema ficar pronto, não. E a própria equipe que monta o PowerPoint para cada gerente. Exatamente. Então, o que E acontece? só os dados para formar o PPT aí, você tira automaticamente do sistema ou tem manual? Tem Algumas coisas a gente recebe das áreas, assim como para montar o caderno estadual, e outras coisas a gente monta internamente. Assim. Aí tem uma Tem um questão risco de... aí, então. Não, risco não. Nesse aspecto não, porque a gente pega uma base que é aquela história. A contabilidade é a base de tudo. Se a informação que eu tenho para efeito orçamentário, por exemplo, aqui, não bater com essa da contabilidade, alguma coisa deu errado, algum problema de carga, assim como acontece no nacional, né? Normal. Então a gente trabalha, por exemplo, aqui para montar a base de a questão orçamentária, uma base de 500 mil linhas. Então ele gera automaticamente. Só complementar, por exemplo, quando a gente pega ali a parte de baixo, que é índice de satisfação, lá, o índice de recomendação, que é um dos indicadores já preocupados com... A gente já mede eles, todas as regionais mensalmente já tem isso no seu painel. Tudo isso aqui vem de sistema. Não é nada digitado. A pergunta que o Guto fez foi o seguinte: qual é o risco de alguém pegar e, deixa eu modificar aqui a informação para ficar bonito na foto? Não, Isso não. tudo sistema. Era exatamente Não, isso. Por isso que eu estou. Está fechado. Exatamente. Já a informação está Quer dizer presa. assim, né? Ele pode ser montado em pedaços, mas a informação vem toda... Tem a segunda etapa, que é a publicação disso, o encaminhamento ao gerente. Aí sim, a fúria às vezes, no questionamento. Né? Mas por que? Daí que é a parte boa, que é a gestão em si. O resto está indo para o futuro. Então, depois vocês vão ver que esse é o resultado, nós temos um desafio. O desafio é parar de mandar o PowerPoint. Né? Porque, como o Galo falou, foi só antes era um PDF, então agora é um PowerPoint. Então agora é um BI que nós estamos fazendo aqui. Para ter as mesmas informações. Então, assim, qual que é a ideia? É que o gerente possa ter, com o menor número de cliques possíveis, a informação que ele deseja. Então, isso aqui vai substituir essa apresentação que eu acabei de mostrar para vocês. Então, nesse BI tem mais informações, vão ser quantitativas, qualitativas e comparativas. Porque eu sempre, quando eu demonstro o resultado entre as regionais, automaticamente eu estou, em alguns momentos, incentivando a prática, o compartilhamento de melhores práticas. Né? Então, vamos fazer só um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Eu já tenho aqui carregado até junho. Vou pegar uma regional qualquer aqui. E o que acontece? De obrigatório de filtros aqui é o mês e a regional. Já que nós estamos trabalhando com somente as regionais, né? Então, alguma regional a pessoa vai ter que fazer. Selecionar aqui. E aí, por projeto também, se quiser. Sim, se quiser, mas como eu falo, aqui é uma questão opcional. Tem que só, senão não vai deixar eu navegar aqui. Então, a partir daí, eu começo toda a questão. Aqui. Isso somos nós, somos nós, controladoria, escrevendo para lá. Olha para esses dados, presta atenção nisso aí. E o que acontece? Isso aqui é um texto com campos calculados. Não é um texto que eu fui lá todo mês e inseri lá. Ele é automático. Ele é Só automático. fez Se eu mudar aqui Inteligência. a regional, Ele muda o texto. ele mudou o texto.
Ele muda o dado, né? O texto e O dado. Isso, Tá. exatamente. Né? Então, um outro detalhe que eu acho que é bem importante e vai em linha com o que o Eduardo estava falando ontem, é que a gente resolveu em alguns momentos sofrer um pouquinho dentro de casa, mas amadurecer a ideia para depois colocar no BI. Né? E esse BI aqui, na verdade, não foi gasto nenhum centavo. Por quê? Porque nós desenvolvemos tudo isso daqui que a gente vai mostrar aqui, fomos nós da controladoria que fizemos. Volta um pouquinho mais. Aqui nós estamos trabalhando com o conceito que cada equipe possa desenvolver os seus próprios BIs, né? Não fique dependente tanto de TI. Tá no clique, né? Clique view. E aí, Aí vocês treinaram para desenvolver painel. Você que desenvolve. Isso, exatamente. Beleza, Dona? Tudo bem? Então, sem querer focar muito ali, mas veja, ele está falando lá, começa lá, analisando a execução orçamentária, em termos de, segundo parágrafo, em termos de metafísica, com relação às suas vendas, você recebeu 3 reclamações do início parágrafo. Qualidade das soluções oferecidas, sua nota no mapa, o fornecedor que apresentou o maior desembolso, o quadro de pessoal, já o colaborador efetivo que mais recebeu diária, em termos de reclassificação do centro de custo. Você está vendo que ele vai mapeando todos os núcleos da Isso é controladoria? perfeito. Você ainda pode vincular esses números às metas, né? Está tudo ligado, né? E mais ainda, quais as áreas que ele tem que trabalhar para... Ainda nós estamos assim sendo bem sutil. Nesse momento a gente está dizendo, olha, acho que vai, como o Gava usa, acha que vai pegar fogo lá porque eu estou vendo fumaça. E a gente vai sentindo o gerente. Se ele começar a deixar, vai chegar um mês que diz, ó, vai lá e apaga o fogo, porque senão eu vou mandar o que no seu lugar apagar. Quer ver um? Quanto tempo você desenvolveu esses painéis? Vou te mostrar aqui, mas eu acho que levei um pouco mais de um mês. Uma coisa que você pode estabelecer aí também, que fica até bacana, é uma competição, um ranking. Sim, mas ele vai lá, Edson. vai lá. O Edson quer falar e eu competição saudável. Não, Competição saudável. e depois fica... O cara fica pilhado, né? Claro, vamos ver quem é mais eficiente. Vamos ver quem Aqui é o resumo executivo, né, escrito. Aqui eu chamo de um painel executivo, A gente vai fazer isso no Que era- nacional. Isso, tem que fazer mesmo. que era uma ideia Nossa, Paraná. pensando... Gostamos. Quero ver vocês na frente. Aquela telinha do PowerPoint de 50 segundos, a ideia era transformar ela aqui. Então aqui eu já estou dando um panorama geral em termos de receita. Quanto que ele efetivou no período, sobre o orçado no período, 84%. Sobre o ano, ele executou só 30%. Isso de receita. Corre 6 meses, faturou 30. Exato. Despesa, o mesmo raciocínio. Metas físicas, como é que está? Empresas atendidas. Vendas com modalidade, como é que ele está vendendo. Isso aqui também impacta diretamente na questão da Os inadimplência. cores é já para estar alinhado ao contrato de gestão. Mas ele já deixou tudo em verde, amarelo, tal, tudo certo. Críticas e reclamações, como que é a avaliação dos clientes especificamente para essa regional, como é que estão os projetos dessa regional em termos da nossa metodologia de avaliação de projetos, aquilo que o Emerson estava falando, a questão dos fornecedores, então qual que é o principal fornecedor dessa regional, então aquela história, se eu precisar aqui também fazer aumentar a visualização, tudo bem, não tem problema nenhum, mesma coisa aqui. Informações de pessoal. E aqui até quais são os maiores colaboradores que recebem mais diárias de viagem. Essa informação é Isso para aí o, também. para o gerente. Isso, O gerente exatamente. tem acesso a essa informação. Daí o que acontece? Que é ele que autoriza. Exatamente. Agora eu começo o detalhamento disso aqui. Isso. Então, algumas coisas vão se repetir, mas eu estou falando especificamente de receita agora. Só a receita dessa regional e do período de janeiro a junho. Então, aqui se repete a informação, mas aqui para baixo já começa diferente. Como é que está a curva mensal dele, quais são as principais receitas realizadas, aqui um pouco mais detalhado, já com algum farol vermelho e verde. Como é que está o comportamento em relação ao ano anterior.
A efetivação, quais são os principais projetos e gestores. Então, o projeto que gera mais receita é esse, com esse valor, e desse gestor. E assim sucessivamente. Aí, uma coisa que a gente fez uma pesquisa junto aos gerentes regionais. Aí começa a competição. Então os caras falaram assim, mas peraí, mas eu fiz isso, mas e os outros, como é que estão? Eu estou bem na foto ou estou mal na foto? Então, foi uma coisa que a gente colocou aqui. E aqui a gente está fazendo um outro indicador, já receita de empresa média por funcionário e receita de empresa média por empresa atendida. Aí, no final, depois, você faz assim, ó. Você vincula o pagamento da... lógico. Claro, eu vi o Senão... Mas se veja, nós somos controladoria, você entendeu? Então assim, a gente pensa isso. A gente faz tipo implementar isso. isso. Como é que você regional tem esse custo de folha e esse cara não deu resultado? Só que isso é velado, não sai das nossas portas. Tá? Mas a gente diz, olha, o gerente está aqui, o diretor está aqui. Se você quiser falar, a gente está à disposição. Caso contrário. Mas é isso mesmo. Aqui a gente sabe que tem isso, tem informação que a gente chega lá, ó, tá pagando, rasga. Mas você fala, né? Importante. Aqui daí a aba só de despesa, na mesma linha de raciocínio da aba anterior, né? E aqui, qual que é o projeto que mais gasta, com aquele mesmo raciocínio. Quais são, pediram também para demonstrar qual que é o projeto com maior despesa com viagens, então dessa regional, né, conforme o filtro que a gente faz. Quais são os que estão gastando menos com a principal despesa, vamos dizer, que a gente tem no Sebrae, que é o serviço especializado que tem ali dentro da consultoria e instrutoria. E, de novo, como é que está a execução em relação aos demais? O comparativo, está na informação comparativa. Daí vemos aqui a parte de metafísica, né? Elegemos algumas aqui para demonstrar dessa forma. Aqui tem todas, se for preciso, as principais metas físicas do período em relação ao ano anterior, empresas atendidas, detalhado e não detalhado, no entanto, os principais clientes atendidos, aqui como é que está a curva mensal dele de atendimentos e como que está esses clientes atendidos, mas por regional. Então, no período, quem atendeu mais empresas foi a Regional Curitiba, com 15 mil atendimentos, e né, assim sucessivamente. E aqui, uma empresa atendida por funcionário regional. Agora, como é que ele está vendendo? Então, em valor e percentual. E é a mesma, como é que as outras regionais estão vendendo dessa forma? Inadimplência. Quanto que em boleto, em cheque, a comparação da regional, da inadimplência da regional perante as demais. Então, a gente está em Pato Branco, é a segunda, nesse caso aqui, a segunda regional em termos de valor. Aqui eu demonstro como é que está a inadimplência dele por ano, em valor e percentual. Quais são os clientes inadimplentes, os principais serviços mais inadimplentes. E ali é só dessa regional, aqui é por regional. Então, aí comparando se é um evento que ocorre só na minha regional ou em outras também ocorre. Os principais projetos mais inadimplentes. E aqui, se ainda não for suficiente tudo isso, uma possibilidade de uma base de dados para ele exportar e tirar a informação que ele necessitar. A parte de ouvidoria, então teve 3 críticas, isso, a manifestação foi uma reclamação, que entrou 2 por uma ouvidoria e outra pelo canal do saque. Aqui, como o cliente está avaliando essa regional, então o índice de recomendação do Sebrae, o NPS, a curva mensal, como é que ele está perante os demais, e isso para todas as avaliações que a gente faz.
Aqui o modelo de análise de projetos e atividades de sucesso, a nossa metodologia de avaliação de projetos. Então, isso aqui é uma informação anual. Então, essa informação que está aqui é base 2018. Aqui, aquilo que também o Emerson já comentou, a questão dos fornecedores. Então, quais são os principais fornecedores? Estou só preocupado com o nosso... Não, já está terminando aqui. Vai mais rápido nessa parte aí. Aqui é já informações de pessoal. Só para a gente mostrar os 6Es, só retomar o conceito dos 6Es, Ok. que eu acho que é importante, e a parte do programa de gestão estatal. Tá. E aqui a última aba de informações, que são as diárias, a quantidade de classificações de custo, e aqui uma outra informação que a controladoria costuma colocar. Então, como eu falei, esse é um trabalho que a gente desenvolveu internamente e não teve gasto algum. Então, a gente está, assim, amadurecendo sempre a ideia, primeiro, e, na verdade, agora nem a questão de colocar no BI a gente não está pagando para isso, a gente está fazendo mesmo internamente. Isso tem vários aspectos positivos, né? Porque enquanto ele muda ali para os 6Es, mas primeiro, isso eleva o aprendizado da equipe, tem uma certa independência, então ela não fica dependendo de TI, de fornecedor, etc. Então, é uma competência desenvolvida e a partir daqui, agora o céu é o limite. Desde aquele sumário executivo que é automatizado ou regional. Então, isso, por exemplo, vocês estão vendo aqui, as regionais não conhecem, a Direx não conhece ainda, vocês estão conhecendo em primeira mão. Olha. Só para dizer para vocês, tá? Mas é o que a gente tem, assim, de mais no limite da controladoria, né? E outra parte que é importante, que ontem eu não fiz essa apresentação conceitual lá no conselho, fui direto para os indicadores, mas que eu acho importante vocês conhecerem, eu acho que está muito ligado ao conceito de controladoria também, é a questão dos 6Es. Né? Eu vou só fazer uma rápida introdução antes do Edson. Carlos, só uma pergunta em relação ao relatório de gestão. Você recebe mensalmente o resultado do mês anterior. Até que dia do mês? No máximo dia 15. Máximo dia 15. E não é antes, porque a CSO atrasa. Isso. Porque o nacional... Por que você está botando pra mim? Não, eu sei. Eu tenho a ver com só isso. A receita. Vira o seu dedinho pra cá. Não tem nada a ver. Mas veja, o caderno de gestão do GAVA é o estadual. Nós vamos te mostrar daqui a pouquinho. Daí tem muita informação. São as 200 páginas que você falou e o executivo de 19. Bom, que tá dentro Depois desse... você pode compartilhar? Sim, vão se vocês quiserem aqui. Claro que tem informações sensíveis, vocês vão ver. Assim, a radiografia do Sebrae Paraná, inclusive, Não, mas comentários... A ideia é pegar o arcabouço das informações que vocês... Não tem problema nenhum. Então, assim, falando dos 6Es rapidamente, eu estava preocupado quando a gente criou a controladoria, e sempre que eu ia para a reunião do conselho, a minha apresentação se pautava muito na execução orçamentária e nas peças contábeis, prestação de contas e tal. E eu comecei a pensar em como que a gente poderia melhor demonstrar para o conselho como é que estaria a gestão do Sebrae como um todo. E daí comecei a buscar informação, e eu me deparei com um documento de 2009 do governo federal, voltado para a gestão pública e que tinha lá indicadores de desempenho, uma proposta. Então veja, documento de 2009. Todos os referenciais desse documento, a base bibliográfica, as referências que foram utilizadas, excelentes, e eu gostei muito do trabalho. E daí eu voltei e compartilhei isso com o Emerson e com o Edson, e a gente começou a ver como é que a gente poderia adaptar esse modelo para o Sebrae Paraná. Do modelo 6Es original para esse que vai ser apresentado, existem algumas mudanças. O modelo 6Es, como ele está preconizado nesse documento, eu passo para vocês depois a apresentação conceitual, mas ele tem lá a utilização de notas e ponderação dos indicadores. Desse modelo para o modelo do Sebrae, a gente só não está utilizando notas, porque nota só vale a pena você utilizar se você puder comparar com alguém, senão não tem lógica. Então, por exemplo, se todas as UFs estivessem utilizando 6Es, eu poderia comparar. Esse indicador de eficiência com esse outro aqui. Poderia ponderar os indicadores que fossem do nosso interesse e atribuir notas de acordo com a faixa de desempenho daqueles indicadores. Então, esses dois itens nós tiramos. E nós agregamos outros que não estão na integralidade ainda contemplados,
que um deles são indicadores de inovação. Como é que eu sei se o Sebrae Paraná está inovando ou não está inovando? Isso não tinha nesse modelo voltado para a gestão pública. Nós colocamos aqui, não está ativo ainda porque nós estamos na fase de redefinição dos indicadores de inovação. É algo difícil para a gente colocar. Então esse é um ponto. A parte de sustentabilidade também, que é um outro indicador que não contempla dentro dos 6Es. Então basicamente, eu só vou explicar essa primeira tela, depois o Edson avança. O modelo preconiza que você integre indicadores de cunho estratégico e operacionais, categorizados como indicadores de resultado ou de esforço e que estejam distribuídos nessas dimensões, que são cada um dos 6Es. Então, com isso, fica fácil responder, por exemplo, questões como: mas o Sebrae Paraná ou o sistema Sebrae, como é que está em termos de excelência? Como é que está em termos de execução? Como é que está em termos de efetividade, de eficácia, de eficiência? Se você escolher os indicadores corretos dentro de cada dimensão, e tem muitos deles dentro do contrato de gestão que já estão aqui alocados, você consegue ter uma visão mais ampla do desempenho do sistema Sebrae e do Sebrae como um todo. Então, a tentativa aqui na utilização desse modelo é esse, é melhor demonstrar o desempenho da organização. Isso está tudo em sistema já está sistematizado? Na verdade, são indicadores que já são de sistema. Quando a gente pega lá o índice de recomendação do Sebrae, o NPS, vocês viram que ele já vem de sistema. Então a gente só integra ele aqui no modelo e nós escolhemos também o PowerPoint para não ficar navegando de um... Né? Apesar que tem um Power BI que já está sendo desenvolvido. Um Power BI não, um QuickSense, né? Aquele foi no Power BI. Aquele foi no Power BI. Versão anterior. Versão anterior. Mas dos 6Es. Mas nós utilizamos, só transportamos para cá os indicadores, todo mês é uma apresentação que a gente monta. Essa mesma apresentação nós fazemos para o Conselho Fiscal, então o Conselho Fiscal também tem uma visão mais ampla do Sebrae, e daí a gente aprofunda na parte financeira, etc. E também do Conselho Deliberativo, como eu fiz ontem, por exemplo. O Edson me mostrou, a gente esqueceu de avisar, na questão, voltando um pouquinho no caderno BI, o caderno regional, mostra, né? Ele vai ser disponibilizado no celular do gerente. Então aquilo que vocês viram lá, para facilitar ele ainda a qualquer momento, porque essas informações No vai, né? Isso, que é a questão do que você pode ter aqui, né? Só que não pode dar as mesmas informações. Só ir Só usa a plataforma. Ou seja, o gerente não tem mais agora como alegar que ele não vai ter informação. Isso daí também por volta do dia 15, né? Aí bota aqui embaixo, você está em sexto. Exatamente. É por aí. É por aí. Bom, com relação aos 6Es, só queria fazer alguns comentários, porque daí assim a apresentação nós vamos caminhar tudo isso para vocês, porque daí aqui a gente vai apresentando os conceitos. Então, Pode avançar tudo aí. Vamos ajudar o conceito do que significa cada um dos 6Es e quais são os indicadores que nós estamos trabalhando. Então, isso, né, a gente pode pular. Isso aí a gente vai ter que ter um do acordo de gestão. Acordo de gestão. Sim. Que são bem parecidos. Isso. Vai lá, isso é mais no Inter. E aí, ó, pode apresentar toda a excelência. Então, aí Isso já tem a apresentação, ó. E aí a gente discute. Então, o Gava vai lá e fala, ó, excelência. Então, a gente está preocupado com críticas de reclamação, né? Com o NPS. Parte de cima focada no cliente. A parte de baixo, o aspecto interno de excelência. Tem que ser excelente para fora e para dentro. Né? Basicamente, isso é o raciocínio. Satisfação do cliente ali, nossa eficiência em gestão, ó, nós colocamos em primeiro, porque a gente tirou o nacional da comparação, nós evoluímos em 2018. Os prêmios que a gente vem ganhando, então aí a excelência do Sebrae Paraná está aí. Vamos para frente. Aí a execução, né? Como é que estamos executando? Então, ó, os limites orçamentários. A gente reconhece que o limite orçamentário é importante a gente ter. Então, tá, tem todos os limites. O legal é que nessa apresentação tem um amarelinho lá. Então, ontem veio o e-mail da DTE dizendo, ó, Paraná, explica por que vocês não atingiram a inovação e tecnologia. Se essa pergunta fosse feita na reunião do Conselho Fiscal, como ele falou, o Gava vai lá e clica lá. Eu expliquei, inclusive, isso. Então, o Gava já clica no amarelinho lá, ele já joga ele pro cálculo, para explicação e tudo bonitinho, né? A evolução da receita, da despesa. Ó, ele já mostra aí o cálculo. E para ele, embaixo, aqui tem a explicação para ele ler por que não conseguiu. Pode voltar. Você está com o mouse aí, Edson? Aham. Presta para mim um pouquinho, só para
Eu quero entrar num grau de detalhe aqui que é importante. Ó, aqui tantas receitas e despesas que ontem até eu entrei na reunião do conselho, tem aqui o detalhamento. Eu deixei impresso no caderno dos conselheiros, mas aqui a gente vai mais a fundo, só receitas, faz aquela análise que é prevista de comparar o período com 2018 e 2019, né? O mesmo ocorre aqui para as despesas, né? Então, ontem, por causa do tempo, eu não entrei nesse detalhamento, vocês viram lá. Então, a gente deixou a apresentação escalável. Eu só foquei nesses aspectos aqui, né? E esse é outro indicador aqui que é importante, né? O quanto que está sendo aplicado na atividade financeira. É uma outra leitura. Né? Vamos para o outro erro. Economicidade. Onde é que nós estamos economizando? Então, a gente fala da compras em licitação, custo fixo, economia com o fornecedor, qualidade dos fornecedores, então aí tudo voltado à economia. Vamos lá. A efetividade, as nossas médias do MAFAS, né? O controle nosso, o índice de satisfação das soluções, pode ser efetividade. Né? Agora a eficácia, então, quantas empresas nós atingimos, estamos... Por exemplo, nesse grupo aqui, vai entrar aqui lá da cobertura, do market share. Quanto de empresas vocês estão atendendo no Paraná em relação ao universo? A gente vai colocar aqui dentro. Esse modelinho é eficaz, que daí a gente vai dar uma exprimida nos gráficos e vamos colocar mais um indicador. Assim, eficiência, questão do custeio, quanto a gente gera receita própria, inadimplência, que é importante, apesar de ser baixa, a gente monitora com muito cuidado. E aquele importante é a produtividade, quantas empresas em relação ao funcionário. Isso é novo, foi inserido esse ano. Isso pode avançar. Isso que a gente falou, que daí é a sustentabilidade. 6 a gente colocou. Vamos falar inadimplência. Não, não. Opa! Eu tenho títulos atrasados em relação à minha Inadimplência e títulos abertos. minha própria receita. Aí você tem, a maior parte nossa é FIPURS. Demora um pouquinho mais para pagar, mas paga. Mais paga. Então, Mas porque 3,7% é alto. não, mas sabe o que está alto? Sabe o que subiu? Porque tiveram 2 títulos aí da Clabin, cada um de R$50 mil. Ah, você falou. Lembra que eu falei? Já foram pagos. Já foram pagos agora em julho. A inadimplência caiu. E a maior parte desses títulos aqui, também é importante ressaltar, eles são devedores de uma parcela no boleto. Então a chance de recuperação é grande. Então a nossa inadimplência, só para ter um comparativo, a gente gera em torno de 14,9 milhões aí de receita no ano, né? Está em torno de R$300 mil. Se for olhar só os R$300 mil, é alto. Se você colocar proporcional ao faturamento, né, é pequeno. E se for olhar o grau de você conseguir recuperar esse crédito, ele é momentâneo. Então a tendência no ano a gente fica próximo a 1,5%, 2%. Podia fazer um favor, assim, só um experimento. A gente pega aqueles indicadores do acordo de resultados e você consegue medir daquelas 80 empresas que você vai de mão dada com elas? Sim. Eu tenho certeza que aquelas 80 cumprem 100% de tudo que está ali. Os indicadores, né, do cliente. Sim. E eu queria ter isso como referência. espelho. Depois que a gente tiver as metas definidas, dá para a gente apartá-las. Sim. E fazer um estudo específico. Acho que dá. Dá sim. Dá, porque essas empresas a gente tem todas as informações delas. Então, e os números delas são bem significativos, né? Eu sei que dá um pouco do trabalho para vocês, né? Ter que... Já deu, né? Mas vamos fazer o seguinte, ó, a técnica de proposta, para a gente encaminhar de forma prática. O Aguinaldo, que é da UGE, e que está ligado ao FIP, que é superintendente, a gente pode fazer um trabalho pela UGE de levantar essas informações das empresas de alto potencial com esse escopo do acordo de resultados. É isso que eu quero. E daí a gente vincula diretamente a UGE, o Vitor,
se reportando direto com a presidência de você. O que você acha? Tá bom, ótimo. Podemos encaminhar assim? Podemos. Porque daí eu já coloco aqui para conversar com o Aguinaldo, para a gente já fazer esse teste. Vamos fazer um, entre aspas, um piloto frio, só para ver como que vai ser. Eu imagino que vai ser assim, é devastador, né? No bom sentido, Sim. né? Sim. Não, legal. Pegar aquelas 80 empresas que eles estão de mão dada e jogar em todos os indicadores do acordo de resultado. Só para a gente ter uma ideia de quanto que essa estratégia ela pode ser eficiente. Depois os índices de sustentabilidade que nós encaixamos aí, né? Porque o E tem um S, então vamos colocar um S de sustentabilidade, né? Então, a mesma brincadeira que o Gabo fez. E aí a gente está avaliando o consumo de água e de energia elétrica, que é o, por enquanto, que a gente consegue. Em todos os prédios. Todos os prédios, tá? Isso é estado. Está. Vocês vão ver, daqui a pouco a Josi já vai apresentar o conceito da reforma que a gente vai fazer. Nós vamos ter fotovoltaico, vai ser um prédio net zero aqui. E vai gerar mais energia do que ele vai precisar no bloco Vai ter 2. excedente. Vai ter excedente. Em Cascavel, nós vamos implantar o fotovoltaico lá também, o teto, onde nós conseguimos, pela Copel, que é a Companhia Energética aqui do Paraná, um subsídio de mais de 80%. Então a gente investiu R$80 mil, com um investimento total de 500 mil. Também vamos ter eficiência energética lá em Cascavel. Então esses índices tendem a baixar. Aí é o book. O pessoal vai mudar para fazer a obra? Quem está trabalhando aqui ou não? Vai conviver? A gente, vocês vão ver que a gente já desmontou, já mudamos um prédio aqui na Marechal, está tudo lá já estruturado. Bom, então veja, nós estamos falando há algum tempo já do núcleo de analytics, que é fundamental para a controladoria. Nós, a nossa missão está lá com a boa geração, a informação boa para a gestão, né? Nós falamos então do caderno da regional, falamos dos 6 E's, o caderno da regional como está hoje, como vai ser, né, pelo BI, e essa aqui é a última parte do Analytics, que é o caderno estadual. Então é isso que vai para os diretores, né? Que esse aqui ainda vai levar um certo tempo para virar BI, né? Possivelmente para o ano que vem. Hoje ainda é Excel. Esse é o último. Isso, esse é o. Então assim. Edson, corre ele, acho que é melhor Acho que do que ir para o sumário. Importante só fazer uma menção ao resumo executivo. A nossa ideia é que o GAVA e os diretores, né, leiam só isso aí. Mas só A partir de curiosidade, tudo. Vá até. Porque cada parágrafo aí como se falasse de um capítulo do grupo. Só volta um pouquinho, Edson. Só vou voltar lá, volta no sumário, pra gente ver, só para eles terem o escopo do todo. Ó. Tira só essa seleção do sumário. Isso. Bom, tudo bem, então só desce aqui. Então a gente tem informações da unidade de controladoria de finanças, que é o item 2. Pode descer mais. Pode descer. Então, tem mais de 70 páginas só de controladoria. Isso. Pode baixar. Pode avançar, vai avançando. Vai avançando. São os números. Vai avançando as demonstrações. Ó, CND, todo mês aqui eu quero saber como é que está a CND do Sebrae. Como é que está a CND do Sebrae? Está tudo ok? Então está dando um item de verificação. Parte de licitações, eu quero saber de quem a gente está contratando, qual foi o preço máximo, qual foi a economia que nós tivemos, economia com os processos, economia efetiva, né? Por modalidade, pode ser. Isso a gente faz também. Também faz. Né? Da UGE vem execução de metas físicas e empresas atendidas, gestão de pessoas, quadro de pessoal, processos seletivos, turnover. Por isso que vocês perguntam os dados, você fala assim, não, mas quanto de turnover? Quanto não sei o quê? Quanto não sei o quê? A gente tem os dados na ponta da língua. Por quê? Porque todos os dados a gente lê todo mês aqui e presta atenção naquilo que é o mais importante para cada um deles. Pode tem o TIC, aqui fala da Jujitsu, pode ir. Vamos terminar. Isso. Agora vai no caderno, então aproveitar que o chefe está gravando. Então, o resumo executivo, que ele vai falando cada parágrafo, assim, a essência do deve ser lido. Né? São os pontos de listagem. Exatamente. Pode descer.
Então tem uma parte da... Fundo de reserva de vocês é 10%? 10% vocês não tem 0,5%. É 0,5%. Acho que eu baixei. Vai mais. Pode Isso, mais. por caso de pagamento. O relacionamento bancário de vocês aqui No Brasil, essencialmente, caixa pode descendo. Aqui, Vai. esse é um resumo, mas falando de... Ele é um pouco grande, ele tem 225 páginas, então tem coisa também... Vamos achar, vai descendo um pouquinho, pegar algumas coisas interessantes, por exemplo, a execução orçamentária, então começa, né? Os gráficos. Isso está no sumário executivo. Isso. Isso, pode. Fundo de reserva, ó, que está falando aí, a parte de limites. E aqui tem um outro negócio também que a gente costuma fazer, comparativo, como é que nós estamos esperando esse sistema. Isso é o seguinte, vocês falam assim, pô, vocês gostam de competir? Eu não gosto de competir, mas a gente fica observando quais são as melhores práticas. Então, quando eu falo lá na reunião do conselho, que nem eu falei lá que o Paraná é o terceiro em termos de limite de pessoal, aí é a comprovação. Se eles pedissem, eu tinha um slide oculto lá e eu mostraria todos os limites orçamentários, porque a gente trabalha com informação aberta, tanto para o Conselho Fiscal, tanto para o Conselho Deliberativo. E pode ser que tenha coisas ali que doa para a gente mostrar, mas a gente mostra. Esse é o objetivo, entendeu? Então ali, esses que vocês estão vendo coloridinho, é porque nós elegemos alguns estados que têm um porte e algum tipo de similaridade com o Paraná e que vale a pena a gente ficar observando como é que está o desempenho. Por exemplo, Santa Catarina, se vocês me perguntarem, tá, Gabi, você sabe o que aconteceu lá em Santa Catarina, que eles estão tendo um limite de pessoal tão baixo? Eu sei. Eu sei que eles geram 35%, por exemplo, de receita, que inclusive no Receita lá, ó. Aqui, ó. Receita beneficiária primeiro, se percebe. é o primeiro do Brasil, e esse indicador aí ele entra no cálculo do limite de pessoal. Eu sei também que lá eles estão com uma equipe mais júnior, lá no Sebrae Santa Catarina, e que o grande desafio deles agora é fazer com que eles tenham uma equipe um pouco mais experiente e densa. Então, tudo isso, para mim... Equipe bem pequena também. Equipe bem pequena. Então, tudo isso, para mim, como gestor, é importante eu ter essa noção. E quem é que traz esse insumo e organiza essa informação? Porque se eu for entrar em cada BI que existe por aí para organizar essa informação, eu estou morto. A gente vai fazer gestão como? Então, a importância da controladoria nesse sentido e desse instrumento que é o caderno de gestão, eu diria assim, para mim isso aqui é fundamental. Eu fico enchendo o saco deles para me mandar o caderno antes até. Eu gosto desse caderno antes da reunião do Conselho Fiscal. Né? Porque eu vou para a reunião muito bem embasado e já com as minhas ponderações, deliberações. Quer dizer, isso aqui forma o meu plano de ação como gestor de uma forma mais macro. Se eu tiver que conversar com o Júlio e com o Vitor a respeito de algum aspecto, eu trato por aqui também. Você quer ver uma coisa para você não... Esse negócio de pessoal, eu tenho 250, outro tem 500, outro tem muito, é pouco. De novo, não sei. Você pega o teu resultado, divide pelo número de funcionários e aí você vai ter o resultado. Aí você compara com os demais. Exatamente. Aí você pode estar trabalhando na quantidade de funcionários. Se você está com gordura... Isso. Ajusta. Exatamente. Porque assim, eu não sei dizer... Você sabe. Eu não sei dizer 250 que você tem aqui. 260. 260, não sei dizer se 260 é suficiente. Se eu comparar com São Paulo, Com Minas Gerais. Exatamente. O caderno começa aqui, né? Aí vem detalhando tudo, explicando. Aí aqui, receitas, todas a minha briga aqui com o Emerson e com o Edson é que o Edson, às vezes, ele coloca uma cor muito forte na tinta. Então, quem lê de fora esse negócio, meu Deus do céu, o Sebrae vai pro buraco. Entendeu? Mas é o analista dando a opinião dele. Ó, se nós continuarmos essa tendência, daí, né, no início a gente brincava bastante, falava, Edson, menos tinta aqui, cara. Não precisa ser tão trágico assim, vamos, né, de leve. Mas é importante, porque esse é o papel deles, da controladoria, em alertar os perigos, né, da organização. Se continuar assim, a tendência é essa. Então é muito importante o papel da controladoria nesse sentido. A gente tem uma forma, vamos dizer, mais particular de demonstrar também a parte de limites, até a forma gráfica, de uma maneira que todo mundo, ao olhar, perceba como é que é feito o cálculo do limite, porque nem todos são tão simples assim, né?
A gente faz a análise do período, a realização sobre a previsão anual, de novo um comparativo com o sistema, né? Inclusive uma média do sistema, como é que nós estamos perante essa média. Então, nesse caso aqui a gente está abaixo da média do sistema, quem que é mais alto, quem que é mais baixo. E a gente faz uma projeção de tendência, como é que a gente acha que vai fechar o ano de acordo com as informações que a gente tem nesse momento. Então aqui também é o momento de dizer para a diretoria, estamos tranquilos, temos que tomar alguma medida preventiva ou corretiva, né? E, graças a Deus, tem funcionado bem. E isso é feito para cada limite. Então, aqui vamos correr suficiente. Vai lá para a parte das DRS. Tô indo. Isso. Senão o Emerson vai ficar Calma. Opa, aqui ó. Acontece um pouquinho mais. Esse é o fluxo de caixa lá do Nacional, ó, ali embaixo tem uma explicação. E é onde aparece o fôlego financeiro que nós falamos com vocês. Não, há 12 meses. Então ali eu estou explicando, porque o diretor olha lá e fala assim, pô, disponibilidade financeira, 121 milhões, o que é isso aí? Aí a gente diz, olha chefe, se você pegar os 121 milhões e jogar na mesa, tem isso de quanto para pagar, tem isso de 60 para devolver, tem isso, tem mais aqui, no final das contas, te sobra lá, ó, 111 mil, esse dinheiro você pode gastar, pode assinar o cheque, que tem laço para isso. Eu desafio vocês a buscarem todos os Sebrais, se alguém tem esse cálculo. Não vai... Eu acho que não vou encontrar isso. Nossa, não fez, está fazendo feito mensalmente, mas no sistema. Pode ir isso. Correndo do máximo. Não, não, pode ir. A gente coloca as peças contábeis aqui. Ah, só volta ali um pouquinho. Mas não é competência do OGE fazer isso, né? Mas o OGE é só Ó, essa aqui é só uma demonstração gráfica, né? Como é que tá você vai parar para você visualmente saber, em termos de saúde, equilíbrio financeiro. Quer dizer, aqui está o balanço patrimonial de uma forma visual. Então você consegue ver estrutura de capital. Quer dizer, por isso que o índice de liquidez, inclusive o Domingos, pega muito o nosso pé, porque o nosso índice de liquidez é alto. É alto mesmo, a gente faz a gestão, enfim, procura fazer o bom uso do recurso e a liquidez é alta. Ó, esses são os indicadores de mercado que a gente trabalha, todos que você pode imaginar tem aí, mesmo que não se aplique, mas a gente acaba calculando. Até índice de falência a gente calcula dessas. Canets, o Canets, ó, a gente teria que ter menos 3, nós estamos com 27, não vamos falir nunca. Necessidade de capital de giro, a gente calcula necessidade de capital, que era negativa quando a CCO vinha por caixa. Agora virou positivo porque virou competência, mas não muda nada. Ativo, prático, passivo aí. Desce. Olha, o Bruto gosta de pegar no pé do contador. Já judia da Renata ali, ó. Mas olha aqui, ó. Isso aqui é contador também. Gostou de minoria aqui, ó. Nosso controller, né? O contador é o contador que põe gravata. Ó, esse quadro é o que eu disse para vocês lá no início. O painel de macros processos da UCF são os 62 indicadores que mostram como é que está a nossa unidade. Sempre mostrando os 3 últimos meses. Tá? Que cada funcionário, cada colaborador O sabe. caderno da Direx é o primeiro ali, né? É o primeiro. Sei que é o primeiro. Não, a regra. Prioridade, né? Não, a regra é só. Renato, é legal isso que você falou, porque, primeiro, balancete para o nacional, próxima etapa, apresentação do Conselho Fiscal e CDE, book da diretoria, book da ativo, com uma finalidade bem clara de atender o cliente, sim, não nos tocamos dinheiro aqui, não somos um banco, né? Então a gente fica cuidando disso. É mais difícil, né? Porque se eu tenho uma empresa privada, eu tenho que remunerar o acionista. Ó, esse aqui é o mais importante, Renato, voltando lá na pergunta do custo. Ó, o que interessa para nós, DRE, é isso aí, ó. Receita operacional total, a gente mudou até os nomes, colocamos os nossos nomes, ó, daí custos variáveis, vai descendo, ó. Custos variáveis por grupo, vai descendo antes, por favor, até chegar, pode ir, até chegar na margem, passou, valeu, margem de contribuição. Então eu já deixei engatilhado isso para o Sebrae, eu já tenho do Sebrae, que é esse que você está vendo, eu tenho das unidades da primeira fase de custo e eu vou ter isso para o produto. Agora, uma conta que é legal, sobe lá até o começo ali, uma conta que é legal, você já deve fazer. Uma custo variável. Tira ali das receitas CSO e CSN. E apura os... Me quieto, eu falei. Não! Você... Peraí, cara. Peraí, deixa eu explicar. O guidance tem que ser esse. Isso, o guidance. O guidance tem que ser esse. O outro... Isso.
Mas sabe qual era o desafio? Agora você foi num ponto que eu não ia falar, normalmente a gente não fala, mas eu vou abrir o coração pra você. Não, mas eu vou falar. Quando a gente pensou em controladoria, nós tínhamos duas alternativas. Vamos criar controladorias e vamos transparecer tudo. Não estamos fazendo nada errado aqui. Nosso compromisso é com a gestão. Porque eu poderia ter a seguinte situação: não queremos controladoria, vamos cumprir limites orçamentários do nosso não acabou. Eu posso ter essa postura. Ele poderia ter essa postura. Nós queremos aqui, como filosofia administrativa, dizer o seguinte: olha, gente, tem problema, tem gestão pública, blá, blá, mas assim, ó, vem o Sebrae do Paraná e a gente garante que aqui o dinheiro público é bem aplicado. A gente comete erro, mas ninguém age com uma feira, com sacanagem mesmo, porque está tudo aqui transparente, entendeu? Isso, então desce essa, eu volto entrando no custo fixo, daí depois eu coloco o custo fixo, aí eu abro ele, vai descendo, tudo que está em amarelo e verde é o que é bom, o que importa é que eu chego no superávit bruto, e ali, ó, para aí mesmo. Aí eu chego ali, ó, EBITDA, né, que é o que o mercado avalia. Se eu for bater o EBITDA do Sebrae Paraná, ó, 16 pontos, 16%. Se eu tirar CSO, esse que você está pensando. Não sei. Mas ó, eu evoluí. Tem que preparar a transição. É isso. E aí eu apresento o meu resultado financeiro e depois eu vou chegar no resultado igual que eu tenho na contabilidade. Se você for bater no balancete lá, é 13, esquecendo de tirar o negativo, mas é superávit. Bem, então já está engatilhado quando for fazer isso para o produto. Bom, então assim, eu acho que aqui vocês já pegaram o conceito do caderno de gestão. Ele, claro, a gente mostrou aqui mais a parte contábil, mas ele tem até planos de ação de auditoria, planos de ação de compliance, os indicadores de sustentabilidade, então todos aí. Vai só na parte de sustentabilidade, só para... Eu já vou chegar lá. Isso. É só para ver que não... Que não é bolinho o negócio. Não. Aqui é a parte do OMC. Da OMC também a gente tem vários indicadores aí de economicidade. Eles preparam a informação e enviam para a controladoria. Esse é o ponto legal quanto o Edson procura lá. A grande dificuldade quando criou-se a controladoria, o caderno já existia algo parecido. Só que era só a parte financeira. E tinha uma dificuldade enorme, porque chegava no dia de mandar, ninguém mandava informação. O gerente da unidade não mandou. Então. Aí o que nós fizemos? Vamos mudar o conceito. Nós chamamos todos os gerentes de cada vez e falamos assim: olha, é o seguinte, lembra do caderno? Eu sei. Aquele trabalho de par, me dando agenda, não sei o que. Então é o seguinte, a partir de agora a notícia boa é o seguinte: não precisa mandar mais. Nunca. Que legal, acabou. Não acabou. Ele vai ter uma nova visão, uma nova versão, mas entenda o seguinte: o caderno é uma maneira que você tem de comunicar-se com o diretor sem bater na porta dele. Esse é o conceito. Então, tudo que tem de bom ou que você quer preparar que não é tão bom, você pode usar o caderno porque essa informação chega para os 3 diretores e eu garanto que um financeiro lê tudo. A partir daí, o pessoal entendeu, ninguém mais atrasou. Começaram a nos chamar para melhorar a qualidade da informação. Então, sim, existe um calendário que as unidades recebem, até tal dia você tem que mandar, e naturalmente todo mundo compra. Então, a gente já há muito tempo não vem tendo problema com essas informações. Então, assim, e nós respeitamos aqui, na abertura do caderno, por exemplo, assessoria de compliance e sustentabilidade. O que está colocado aqui é o que o responsável pela área mandou. Eu não edito informação. Às vezes eu até falo, cara, você mandou coisa demais, não dá para diminuir. Não, mês que vem diminui, mas esse mês vai. Aí, no resumo executivo, o Edson lê tudo. Ele fala para o diretor: olha, compliance está com 30 páginas, é importante você olhar aqui. Isso. você vai direção. Exatamente. E a outra coisa boa é o seguinte: como é um trabalho feito em equipe, a gente tem reunião do Conselho Fiscal, às vezes eu faço a apresentação, às vezes eu posso me esquecer de algum dado, algum detalhe, não sei o quê. O Edson também tem tudo de cabeça ali, ele consegue rapidamente, o Emerson, enfim. Então acho que isso só tem ganho isso aqui. E é uma visão integrada do Sebrae, uma visão unificada. Vai desde compliance até a questão mais financeira, contábil, etc. Acho que é ok, né, gente? Muito bom. Edson, volta para mim, por favor. Esse caderno a gente envia para vocês também, só vou pedir naturalmente só cuidar com a circulação, porque tem várias interpretações ali que podem ser... Pode ficar muito seguro em relação a isso. Mas a informação... As pessoas que vão ter acesso a esse caderno somos nós mesmos. E o Eduardo também. Aí você já está Se ele colocando quiser. uma terceira. Ele é o terceiro, ele se ele quiser. É o presidente. Presidente. quiser. Não, toda a diretoria. Mas a princípio
seremos chamados. Sim, sim. Bom, então, continuando aqui, veja, nós estávamos aqui, ó, nós estávamos no Analytics, que nós falamos do que foi de resultado, o indicador 6E, o caderno estadual, o caderno de regionais e os desafios, que é o caderno do só mais, desculpe, Emerson. vou te atrapalhar, João. Só os 6Es, que a gente viu a visão estadual, que nós vamos fazer agora é integrar os 6Es por regional. Então agora vai ter todos aqueles indicadores de economicidade, eficiência, etc. e tal, por unidade regional. Tá? Também é o próximo passo. Ali a gente tem como desafio uma nova visão gerencial, que é uma espécie de um relatório que nós estamos preparando, um BI, nós estamos trabalhando com os dados dentro do microsigma, que vai permitir eu ter uma demonstração do fluxo de caixa ou uma demonstração de resultado por projeto, ou por linhas de projeto, ou por uma unidade, ou seja, é como se fosse um custo totalmente aberto. Eu vou pegar todos os dados contábeis do ano, vou jogar lá e aí Cruza. tudo que você quiser. É o que nós estamos chamando de nova visão gerencial, que isso é um desafio, nós estamos em fase de cotação, o fornecedor está para passar o valor para nós, para fazer as adaptações do sistema. A própria Post. Está dentro do Analytics, mas vai basear com custo. Que acabam se confundindo às vezes. Lembrando que tem um dos grupos da DAF que quer unificar os sistemas. Nós e Alagoas utilizamos o Proteus, da TOTOS, enquanto os outros webs utilizam o RM. Então aí a gente sabe que mudar um RP, né? Então a gente colocou lá a deliberação nossa, ok, nós vamos mudar, mas desde que seja de forma gradual, porque a gente está construindo todo uma... Sim. Bom, ok. Seguindo então para compras e licitações. Compras e licitações teve como resultado uma tal da SCC simplificada, que é um processo mais simples de comprar até o limite de R$8.000, que é estipulado aqui. E o pregão eletrônico. Pô, o pregão eletrônico, até alguns anos atrás nós usávamos muito pouco e agora nós estamos direcionando para que preferencialmente seja tudo pregão eletrônico. Nós temos alguns desafios aqui também para essa área, que é importante dizer, que é o tal do Kanban de compras. Pô, mas Kanban não tem a ver com a indústria do lixo? Tem, mas é a ideia da fichinha, a ideia do controle. O Kanban de compras ele vai ajudar na redução de 30% de licitação e compras. Só para vocês entenderem rapidamente o que é esse Kanban de compras. Ele é como se fosse um sistema, é como se ele fosse um robozinho, que desde o momento onde chega a solicitação de comprar algo, seja por licitação, seja por dispensa, seja uma compra simplificada, até o momento em que se realiza a compra, se assina o contrato, nós criamos ali 25 fases do processo de compra e esse robozinho ele vai ficar contando os dias de cada uma das fases. Vai me dar quantos dias ficaram em cada uma dessas 25 fases e, evidentemente, os totais acumulados. Por que isso? Porque há muito tempo atrás, chegava no final do ano, o gestor falava assim, mas eu não cumpri minhas metas porque a licitação demorou para contratar um fornecedor problema, e assim. O problema era a muleta, entre aspas, muleta. Pode até ser que seja causa real, mas era a licitação. Então, a gente mandou o processo de licitação muito demorado, não sei o quê. Então a gente tinha que ir manualmente fazendo isso. Então, quais são os ganhos disso? O ganho não é achar o culpado nessa parte, é conseguir verificar aonde de fato o processo encalha para daí eu ser assertivo nas decisões. Isso aqui, no Kanban de compras, eu digo, de muitas coisas que vocês viram aqui, este processo, eu tenho uma expectativa enorme, estou super motivado com esse trabalho aqui, que está em fase de teste também. Isso aqui, quando implantado, vale a pena vocês voltarem para ver, ou a gente ir lá mostrar, para colocar para o sistema como um todo. O que é Kanban? Kanban entenda como em japonês significa ficha. É como se fosse cada etapa você vai lá entregando uma fichinha. Pensa a linha de produção do carro, né? Entendeu? Cada etapa ali, para que não haja atraso, não haja parada da produção, nem nada, porque eu não posso ter um estoque gigante de peças. Então o fornecedor tem que saber o momento em que a peça dele vai se colocar na madeira. É mais ou menos esse conceito. É sistema Toyota de produção aplicado ao processo de licitação. Mas basicamente é um robô que vai contar as etapas. Isso aqui vai ser muito, muito, muito bom. E outra inovação, que já não é uma inovação, porque a gente tem prefeituras fazendo isso, nós pretendemos esse ano transmitir ao vivo todos os processos de licitação, mesmo o pregão eletrônico. Eu vou transmitir ao vivo no canal do YouTube, como nós fizemos ontem, inclusive, no auditório, eu estava em casa lá e eu estava assistindo. Nós vamos fazer isso. Cara de férias assistindo Eduardo, depois fala para o Eduardo. Pelo menos veio o pessoal que eu vou conversar mais em São Luís. Isso ia depender da forma como eu ia chegar aqui, se eu vou tirar a barba, eu não vou, né? Então a gente pretende fazer isso porque, de novo,
não conclamam que o sistema S não tem transparência, então a minha parte eu vou fazer, eu vou transmitir tudo ao vivo. Isso aí vai fazer parte do processo do CGU, depois ver se eles quiserem assistir. Vocês lembram lá que eu falei do OKR lá, da redução de 30%? 30%. Olha lá, o segundo item. Desafio. Tá tudo E daí- ligado. E daí nós vamos criar também aqui um fluxo de eventos. Por quê? Porque a grande dificuldade é saber quanto custa um evento. Vem de novo a contabilidade de custo aqui, tudo misturado, porque aí vai misturando tudo. Eu preciso de ajudas. Então, nós estamos junto com o marketing, criando uma espécie de workflow que vai monitorar e vai dizer assim, olha, para você aprovar um evento, você vai ter que fazer tudo isso aqui em termos de orçamento do evento, vai apresentar para a diretoria. Isso. Aprovado esse orçamento, você vai começar a realizar aqui dentro desse workflow, inclusive notas, uma série de coisas para colocar ali. E no final vai ter um debate e a próxima repetição do evento no ano seguinte já chegou. Quanto você orçou, quanto você gastou, e vou te dar banda se você vai fazer. Porque senão, a gente não sabe o seu evento. Esse é um desafio para a controladoria. Por quê? A hora que você vai olhar um evento usa contratos de várias unidades diferentes. Você pega um contrato que é da unidade de marketing e comunicação, você pega um contrato que é lá da unidade administrativa, você pega um contrato que é não sei da onde, então a informação ela está solta, dissociada. E para você apurar quanto que vai ser aquele evento, de fato, muitas vezes você consegue só depois que ele já foi executado. E vou dizer que aí é onde vai um rio de dinheiros do Sebrae, do sistema Sebrae como um todo. Então aqui no estado, esse aqui é outra questão prioritária. Quer dizer, agora o gerente vai ter que aprovar o orçamento do evento como um todo. Parece uma coisa básica, mas não é feita dessa maneira. Os fluxos do Sebrae não ajudam para você contratar e para a pessoa ter uma visão única. Ah, não, porque esse aqui é do contrato da OMC, isso aqui é do contrato não sei o quê, e os tempos de contratação são diferentes. A hora que você vê, quem que está olhando o todo do evento? Então, agora a gente vai ter um fluxo para cuidar de eventos, que é uma medida de racionalização. Vão para projetos diferentes. Então, quando o Eduardo falou ontem do lutador de sumô lá que estava na Sibéria, a perna dele passa pelo evento, você pode ter certeza. Né? Então, esse é um desafio dessa unidade. Bom, seguindo, nós vamos para facilities, então agora a parte que envolve a ajuda. Aqui nós temos um resultado, que era reformar e criar sedes novas com novo apelo do Sebrae. Então aqui é que a gente está brincando do efeito McDonald's. Então não importa o para fora, mas da porta para dentro, eu quero estar no Sebrae do Paraná igual a qualquer lugar. Isso não é. Então eu não quero luxo, nós não queremos ostentação, eu não quero piso de mármore italiano, não, pode ser a lajota vermelhinha, eu só quero que esteja limpo e não tenha nada quebrado, mas que seja igual para todo o estado, para que o cara sinta-se que ele está de fato no Sebrae. E isso não é. Então a Josi tem uma apresentação agora do antes e do depois, né? E depois ela tem mais, aí eu já vou para o desafio da unidade dela também, que daí é mudar todos os layouts aqui do Curitiba também, cara. Então, a Josi vai fazer essa apresentação, daí a gente finaliza essa parte expositiva, a gente dá uma circulada aqui no prédio e vamos para o almoço daí. Ótimo, então, cara, se você me permite, ó, só para você saber que Vamos aonde? Podemos almoçar aqui, tem uma... Vocês gostam de churrascaria? O que vocês acham? Pode ser? Ou vocês têm alguma... Tem uma aqui próxima, muito boa. Sim, pode ser. O paiol, né? É. Isso, pode. Aí aproveitando então, ó, que é bem rapidinho, que é com a Josi também. Aqui, porque daí a gente volta, daí que tem gestão de contrato, eu vou pular, eu vou para a obra, ó. E daí a obra temos um desafio, o resultado, que era aprovar a obra do bloco 2, porque daí a gente aproveita a passagem, né? E o desafio que tem aqui é realizar a obra. Então aqui a Josi tem duas apresentações, o antes e o depois dessa cara do Sebrae, e também tem a apresentação da obra. Daí a gente finaliza aqui depois mais, acho que 15 minutos só para mostrar a parte do Joelson da gestão de contratos, que é um núcleo muito importante. E algumas inovações em termos de redução de papel, que foi uma pergunta que uma colega minha da nossa unidade colocou ontem, porque a gente já está fazendo um processo de compras, de nota fiscal de fornecedor, que já não vem mais a nota, vem só o arquivo. Né? Pode ser? Pode ser. Ok? Então, Josi, vai para o antes e depois, daí para a obra. Tá. A Josiane é arquiteta, né? Ela foi contratada recentemente. Antigamente a gente só tinha um engenheiro elétrico que nos ajudava, e nem era do quadro, mas nos ajudava com layout, etc.
posso dizer que a gente está evoluindo muito em termos de layout, de releitura dos espaços com, né, a vinda da Josi. Bom, então vamos lá. Eu vou começar. Então, aqui são todas as unidades daqui do prédio de Curitiba e dos escritórios que a gente fez no ano de 2018 e agora no começo de 2019. Então, essa aqui é a unidade aqui do prédio de Curitiba da UGIP, Unidade de Gestão, Inovação e Produtos, e a UAR, Unidade de Atendimento e Relacionamento, como era antes. Então, assim, as estações de trabalho já há 20 anos, né, desse tecido alto. Então, a gente fez uma mudança, colocamos nós nessas mesas de coworking, né, que fica mais amplo, a gente ganha espaço, né, e o visual também fica mais leve. O pessoal Aqui, gostou? gostou. Uhum. Para se adaptar foi um pouco mais difícil, mas eles preferem assim do que como era antes. Esse é igual carro com vidro preto, né? Você está acostumado, no começo você entra, pô, ficou tudo escuro, depois você acostuma, beleza. Aí quando tira, parece que você Não, tira esse na aí roupa. você tem que ver Não, que antes daquela baia eram mesas. Exatamente. Aí já foi um... Pô, pra mudar pra isso aí, tem gente que é isso. Uhum. É. Aqui é a nossa regional leste, aqui no térreo, né, e que se juntou com a UANI, que é a Unidade de Ambientes de Negócios. Então, antes também era com aquelas estações antigas, a gente fez tudo coworking. Aqui é o TIC, a Unidade de Tecnologia, Informação e Comunicação, antes, também como era. E a gente trouxe essas mesas de coworking, a vegetação para dentro do espaço, que estudos dizem que o verde para dentro do espaço ele traz um conforto e um bem-estar maior. Então a gente está trazendo a gente chama de design biofílico, né? A gente traz para dentro do espaço. Design, como que é essa palavra? Não. Biofílico. Biofílico. Aí, ó, troca fagocitose por Biofílico. Biofílico. Ó, fagocitose. É o cara que tava, pô, fazia uns 80 anos que eu não ouvia esse fagocitose. Então traz um ambiente mais aconchegante, né, para quem trabalha, né, dentro do espaço. Essa aqui é o nosso jurídico, antes, era num espaço menor, mais adaptado, né, o espaço foi adaptado para eles, e agora a gente trabalhamos com as cores, que as cores também ajudam a trazer Só um detalhezinho, o jurídico, vocês vão ter a apresentação, vai ser a última do dia, mas a gente está trabalhando uma mudança de mindset muito grande com o jurídico. Então a arquitetura, o layout ajuda nessa quebra do, sabe? Importante. formalismo. Exatamente, formalismo. Uhum. Aqui é o GE, Unidade de Gestão Estratégica, também, as mesas nós mudamos. E colocamos as mesas de coworking e trazemos mais luz natural para dentro, né? Porque antes essa visão que a gente tinha para fora do edifício era fechado, então ninguém tinha essa visão. Hoje a gente sai do elevador, a gente vê isso, a gente trouxe para dentro do espaço o externo, né? Você vê o arquiteto projeta uma parede de vidro, né, Jesus, para interromper, aí vem a gente fazendo layout sem Bota o armário. profissional, vai lá e faz uma sala de reunião. Ah, Máquina. Então a Josi agora está dando essa liberdade. Voltando ao marketing. essa é a UMC, a Unidade de Marketing e Comunicação. Então, depois, também com as estações de coworking, nós abrimos, vocês vão ver lá em cima na recepção, essa aqui era um vidro era totalmente fechado, cheio de película, ninguém via o que acontecia. E agora a gente tirou essa película, então tem a transparência, todo mundo sabe o que está acontecendo, tem a interatividade. E aqui a circulação. Esse espaço antigamente era só uma unidade, era o UANI, que foi para baixo, que foi lá para o TEG, junto com a regional, e nós transformamos em 4 espaços. Então ficou o jurídico, 2 salas de reunião, o compliance com a sustentabilidade e a auditoria. Então num espaço grande, que era pouco utilizado, né, a gente transformou em 4 espaços. Aqui são as 2 salas novas de reunião, então junto com o UMC também, que fez essa comunicação nova, né, que traz toda a cor para dentro do espaço. E essa circulação que nós abrimos da UGE, que fica aqui, e essa transparência que nós trouxemos com a unidade do marketing. Então repintamos, né, essa parede que ela era laranja, já era bem antiga, a gente trouxe uma cor mais clara para trazer a leveza para o espaço e a vegetação. Aqui nessa circulação do primeiro pavimento nós tínhamos aqui a auditoria,
era toda fechada, eram vidros escuros. A gente viemos com o vidro incolor para trazer a iluminação de fora. E aqui fica o OnLab hoje. Então aqui o espaço do OnLab, nós temos cabines. Esse é um laboratório de inovação. Tá? Na parte da tarde é a Joana, que é da Unidade de Gestão e Inovação de Produtos, e ela vai falar um pouquinho a respeito também. E o centro de capacitação. O centro de capacitação ele fica ali na Marechal, que nós alugamos temporariamente, que vai ficar nos treinamentos durante a obra. Né? Então, como ele era antes, aqui antes funcionava a Vivo? GVT, era um call center. Então, nós abrimos, nós retiramos uma parede que tinha aqui, aumentamos esse espaço de circulação, colocamos a nossa comunicação visual e nós ganhamos 8 salas de treinamento, com capacidade para 40 pessoas. Cada uma. Uhum. E aqui nós vamos para os nossos escritórios, né, do estado. Então, começamos por Guarapuava. Então, Guarapuava era um escritório muito pequeno, que era também muito antigo, o espaço era bem restrito. Guarapuava no centro do estado, só para vocês se localizarem. E nós aumentamos e fomos para esse, então é um espaço, é um imóvel que ele tem de esquina, né? Então é numa avenida principal, numa região bem central de Guarapuava, da cidade de Guarapuava. Então a gente trabalha com os espaços mais flexíveis para atender o cliente, para fazer os eventos. Nós temos 2 salas de treinamento aqui com capacidade para 30, 40 pessoas. Aqui as salas de reunião. Essas são divisórias articuladas que, quando a gente precisa de um evento maior, elas abrem e as 2 salas se integram. Paranavaí, que antes era um escritório bem pequeno também, bem pequenininho. Então, nós levamos para um espaço maior. Então, nós ganhamos uma sala de treinamento, ganhamos um auditório com capacidade para 100 pessoas. Legal. Viu, Josi? Até se puder avançar um pouquinho mais rápido nesses aqui, porque depois a gente vai circular aqui e tem que apresentar ainda a reforma. Né? Tá. Então, São José dos Pinhais, que é um novo, que a gente inaugurou no final do ano passado. Londrina, que a gente fez a mudança da recepção. Então, antes os clientes se sentiam meio desprotegidos, às vezes falavam alguma informação. Nós criamos salas de consultoria, são 5 salas de consultoria também de vidro, todo mundo vê. A recepção. Arapongas, que nós retiramos de uma casa que era muito antiga. Então nós colocamos, foi para dentro de um espaço, uma sala. E Vaiporã, também que era um escritório bem antigo. Essas são cidades bem pequenas. Bem pequenas. Esse Vaiporã, por exemplo, é um escritório de articulação. Então agora eu vou apresentar para vocês a obra do Quando a Josi prepara a obra, aqui na Curitiba nós tínhamos 2 grandes problemas. Primeiro, falta de sala de reunião e algumas unidades que, para chegar até elas, tinham que passar por dentro delas. Então, essas reformas estão inibindo com isso. Então, todas as unidades agora passam a ter uma sala de reunião exclusiva e você não passa mais dentro de uma unidade para ir para outra. Então, esse é o grande desafio da Josi. Que está, diga-se de passagem, brilhantemente fazendo, porque realmente vocês vão andar por aqui e a gente está dando uma cara nova com um prédio que já tem 25 anos. É muito feliz, né? Então, realmente vale a pena essa questão de ter alguém que entenda desse sentido, né? Porque senão ficava contador, o eletricista fazendo melhor. Agora não, agora a gente... Todo mundo gosta que você reconheça que passou mais de 1.000. Vai lá, Josi. Então eu vou apresentar a obra. Aqui é só uma implantação da nossa área. Aqui é o auditório, onde nós estávamos ontem. Aqui esse é o prédio do bloco 1, que nós chamamos, né, que será a parte só administrativa, a passarela e a área de intervenção, que é o bloco 2. Eu vou passar um vídeo agora para vocês verem a imagem do projeto. Aquele final também é do Sebrae, aquela ponta? Isso, aqui é o estacionamento. Esse estacionamento aí a gente conseguiu da Superintendência do Patrimônio da União. Eles cederam para a gente esse espaço e a gente fez o estacionamento. Então, isso é foto antiga, né? Isso, que o Google ainda não está atualizado. Né? Então aqui é um videozinho com as imagens e depois eu explico o projeto mais detalhadamente.
instalar o bloco 2, a gente vai estar... Que é essa que vai estar na aula. Isso. Vai ficar assim. Quanto tempo? Os 8 meses igual. Então, explicando um pouquinho o conceito do projeto, né? A gente quer que todos os eventos do Sebrae aconteçam dentro da nossa casa. Então, a gente quer trazer os clientes para dentro do Sebrae e proporcionar para o cliente uma experiência única. Então, que ele tenha vontade de vir ao Sebrae. Então, a gente quer que o bloco seja um bloco voltado para o cliente, é um bloco flexível. Então, eu deixo aquela ideia antiga do Sebrae de atender o cliente na mesa, né? Sempre como foi padrão. E eu tenho os espaços flexíveis onde eu posso atender o cliente onde eu quiser. Na área externa, numa parte de eventos, num restaurante, enfim. Nós vamos trabalhar com design sensorial, eu vou trabalhar com sentidos, então nós vamos ter o cheirinho do Sebrae, Paraná, nós vamos ter rádio com músicas do Sebrae, com a programação do Sebrae. Qual que é? Como é que você vai fazer o cheirinho do Sebrae Paraná? Nós estamos escolhendo os aromas, né? Atenção aos alunos. Os aromas, Essa faz nós estamos escolhendo, E E nós aí vamos... passa por todos. Ele podia ter um cheirinho lá. Às vezes não é essa. Cheirinho legal. Essa é O cheiro que eu tinha sugerido, o Galo não gosta disso pra eu não falar, mas eu vou falar que a nota de cheiro não se nota. É isso que o empresário quer sentir, não é? Vocês passam para os diretores que escolhem o cheiro? Por enquanto tá Não, só Por enquanto, só o Galo por enquanto, escolheu. Já mas escolheu, Galo? não escolhemos. Cheiro de Né? madeira, Galo. Não, tem vários. Tem Tem? vários... E tem diferença de aroma, de fragrância, tem uma Sim. especialidade técnica aí. Mas- Como que vocês mantêm esse cheiro? Não, a gente não implantou ainda. A gente tá? não implantou Sim, ainda, não. mas é um sistema, uma máquina, né? É um sistema que É, fica... Tem uma periodicidade Forma de também, conversação, né? E- Não, Você vai botar coloca tipo nos banheiro ambientes, só, você no tem um ar-condicionado. temporizador. Você E coloca a cada X. Ah, no ar-condicionado. Também, Ó, várias também caixas. pode não é nada Tem várias especialista em formas de marketing aplicar. sensorial. Mas... Você tem várias formas de fazer, né? Assim, isso foi implantado há uns 20 anos na TAM, chamava inclusive na época um processo bem complicado, porque você colocou em todos os aviões, então existe um sachê. Ou vai ter que dar chama o nome lá, retrofit. um retrofit, né? Fazer um retrofit, alguma coisa assim, mas são mesas assim que históricas, né? Essas mesas que são históricas. Não. Se você não quiser manter a história, dá pra pintar, dá pra encapar, dá pra fazer. Não, É, isso que milhão ele de tá coisas. falando. fazer esse retrofit. Não, mas aí é porque aí perde É. a característica. Porque se não quiser manter a história, Você vê, né? Tem a reunião lá do Conselho Deliberativo, você vê um ambiente totalmente diferente Totalmente diferente. desse aqui. Bom, então para finalizar, nós teríamos mais alguns números para passar. Renato, mais foge um pouco dos Do interesses de que vocês, vai falar de quantas a pagar, receber, coisas interessantes, mas pode ficar com uma oportunidade. Mas, de qualquer forma, você pode me Sim. passar a apresentação.
que eu passo para a unidade de gestão financeira e eles agendam uma visita ou Sim. convidam vocês para ir lá para Por apresentar exemplo, os temos processos. eu tenho um núcleo de gestão de contratos, que é a apresentação que o João iria fazer. Nós temos o programa de racionalização de custos, tem o PDF, que é o programa que surgiu de você, preparamos esse vídeo de vocês, criamos o nosso, trouxemos o fornecedor de agenda. Desenvolvimento conceitual. Tem uma coisa bem interessante. Programa de racionalização de